Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. E hoje, meu papo é com uma mãe em dose dupla, assim como eu. Na verdade, agora eu sou dose tripla, né? Mas enfim. Isa Scherer, que emoção você tá aqui. Você não sabe, você tem muitas fãs aqui na produção. Ah, é? Aham. Obrigada pelo convite, Obrigada amei. a você. Nossa, muito legal falar com mãe de gêmeos. A gente estava aqui batendo um papo antes da gente começar a conversa. Mas aí eu falei, não, vamos começar a gravar, porque senão eu vou perguntar tudo antes. E aí a gente não vai estar no ar. E eu acho que muita gente vai querer saber um monte de coisa. Então eu vou falar um pouquinho de você. Tá escrito aqui que você é chefe de cozinha. Uhum. Eu sou cozinheira, né? Eu não tenho restaurante para ser chefe. Tá vendo? A gente escreve chefe, mas é cozinheira que fala, né? Foi campeã da 8ª temporada do MasterChef. Uhum. Você já saiu na Forbes Under 30. Eu também já saí. Ai, Me que achei. legal. Nossa, era um sonho que eu achei que nem dava mais tempo de realizar. Então, quantos anos você tá? Eu tô com 27, eu saí com 20... Eu ia fazer 26. Gente, muito nova. Não, e é uma honra, né? Ai, nossa, demais. Demais. Bom, você é atriz e você fez sua primeira novela, que foi Malhação, em 2017. Com quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 22. 22. 22, eu acho. 21, 22. Empresária também, você tem uma marca de roupa. Uhum. Criou em 2019. Gente, já faz de tudo. Influenciadora, apresentadora, mãe de gêmeos. Tô lendo tudo que elas escreveram aqui. E filha do Xuxa. Eu sou filha do Roberto. É sempre assim, né? As pessoas falam, até a gente criar o nosso próprio nome, né? E, de repente, as pessoas nem associarem mais, esquecerem quem são os nossos pais. Você não sente um pouco isso? Eu acho que é um processo, né? No início, as pessoas... Tudo que, principalmente quando saía na mídia, era relacionado ao meu pai. Era sempre filha de Xuxa e depois Isabela. Sim. Mas, na época que eu comecei mesmo nesse mundo e tal, como atriz, com 14 anos. 14 você começou a trabalhar? 14. Nossa, Lá numa websérie da Capricho. que legal. Da Capricho. Era It Girls. Era tipo um Vida de Garoto, só que de meninas blogueiras. Sei. E aí... Nesse meio de teatro, a galera não associava logo direto com meu pai. Então, me ajudou muito, assim. Porque eu nadei antes, então ser associada Então, diretamente isso que eu ia na falar, natação. você é ex-nadadora, né? Então, nessa época, pesava muito, assim, ser filha do meu pai. Era uma pressão que eu botava em mim, psicológica, que era horrível. Entendi. Aí depois Mas quando isso você foi começar a nadar, foi uma coisa que ele te Não. incentivou, você mesma vendo? Não, zero. Minha mãe, a gente morava numa cidade bem pequena, no interior do Rio Grande do Sul. E eu queria fazer... Primeiro era sapateado, não tinha na cidade. Tinham várias coisas, assim, que eu queria fazer de atividades. Nada tinha. Uma das opções era natação. Falei, vai pra natação. E eu me apaixonei. E você era boa? Fui campeã brasileira. Você foi? Uhum. Nossa, eu achava que meu sonho era ser nadadora olímpica. Jura? Queria mesmo. E seu biotipo é tão magrinha, né? Normalmente acho que nadador é mais forte, não é um pouco? Eu acho que aparenta... É um pouco mais alta, mas aparenta mais na TV do que realmente é. Geralmente é pode muito ser. magra, mas tem o ombro, assim, as costas fortes. Mas é bem magrinho. Gente, mas você é muito multitalentos, né? Eu tô em choque. Você nadava bem, você cozinha bem. Calma, vamos por partes, então. Com 14 anos, você fez curso para entrar nessa coisa de ser atriz? Ou você Sim. foi meio que na cara e na coragem? Não, aí eu já queria começar a fazer teatro, mas eu saía do colégio, ia para o treino de natação, a gente treinava 1h30 fora da água e depois 2 horas dentro da água. Então, eu meio que não tinha agenda, horário para fazer alguma outra coisa. Aí eu comecei a fazer um curso noturno, eu saía do treino, pedi para o meu treinador sair meia hora antes para conseguir fazer esse primeiro curso de teatro. Aí eu me apaixonei e falei, não, vou largar a natação. Entendi. Aí tive que mudar de Você tava colégio. assim, um tempo sem horário para nada, né? Pra nada. Para lazer, assim, lazer. Você gostava, né? Era Então... meu lazer, assim. O que eu mais gostava de fazer de fim de semana era ir pro clube, depois do treino, ficar com os meus amigos da natação. Eu era mais próxima dos meus amigos da natação que do colégio. Entendi, que legal. Então, aí comecei a fazer teatro. Tive que mudar de colégio para conseguir fazer o teatro que eu queria, que tinha vaga que podia fazer antes dos 15 anos. Aí mudei para ficar ali perto, daí eu saía, almoçava no carro e chegava no teatro. Nossa. E aí, quanto tempo isso? Foram 3 anos. O total do curso são 3 anos, mas eu ficava meio que... Eu pegava um trabalho, eu tinha Você era muito novinha. Era, com 14 Com eu peguei 14. meu primeiro trabalho. Caramba. E aí, como é que foi? Aí você ficou lá um tempo e foi ficando conhecido ou ainda não? Não, começou com esse da Capricho, aí eu terminava um trabalho, aí eu conseguia voltar. Aí destrancava lá e fazia mais 6 meses. Aí pegava um trabalho, trancava de novo.
Aí eu fiz depois, uma série do Futura, que aí depois veiculou no Disney Channel também. Aí fiz Cartoon Network, depois fiz uma série de verdade para o Disney Channel. Aí foi Malhação, eu acho, direto. E aí que foi quando você explodiu, assim, de conhecida ou não? Você sente que o MasterChef que te trouxe Eu acho mais que foi essa... Masterchef, é. Foi MasterChef. Foi Até Masterchef. então você ainda era filha do Xuxa, que é a Sim. atriz da Malhação, meio que É, isso. foi. E pra você, como que foi, assim, por exemplo, quando você tava na Malhação, você ficou quanto tempo no ar? Nossa, acho que 1 ano e meio em Malhação. Bastante. Aí depois fiz uma novela das 7, que eu fiz a Grazi Jovem. Que legal. Aí fiz uma série pra HBO, que foi, assim, de todos os trabalhos como atriz, foi o que eu mais gostei. Só que quase ninguém assistiu. Sei. Chama Psi, a série. Eu fiz uma participação nos 2 últimos episódios. E Era uma coisa mais de drama, assim? era meio... Era uma história muito louca, assim. A série mesmo, eu participei da 4ª temporada, acho. É de um psicólogo, então, ou é psiquiatra. Eu acho que é psicólogo, não é psiquiatra. E aí ele vai atendendo os pacientes, e aí cada episódio é meio que a história de um desses pacientes. Entendi. E essa outra temporada Legal. era meio diferente, aí tinha uma pegada meio de terror, assim. Era bem interessante. Que máximo. E quando que surgiu o convite do MasterChef? Pandemia, aí, assim, 1 ano meio que parada, pararam todas as gravações, eu estava meio perdida. Lógico, eu tinha a minha marca de roupa, mas eu fiquei meio, o que eu vou fazer, né? E aí a gente recebeu um e-mail perguntando se eu cozinhava, se eu tinha interesse em me inscrever. Aí eu entrei lá no site E você me cozinhava? inscrevi. Cozinhava. Ah, você já cozinhava? Já. Eles já sabiam ou não foi meio Não foi aleatório? o convite da Band, não. Foi uma pessoa aleatória. Ah, entendi. E aí daí eu me inscrevi e passei pelo processo normal, todas as etapas de inscrição. Ah, tudo. entendi. Não sabia. Não fui convidada. Ah, ele sugeriu, então. Esse e-mail sugeriu que você Sugeriu. fosse... E aí eu falei, Mas o que é? Alguém que trabalha na produção que faz isso? Não, é uma foi pessoa. uma pessoa. Acho que foi um conhecido do Danilo, que trabalhava Gente, com não ele. acredito. É. Que engraçado. Mas aí você cozinhava como hobby, assim? Hobby total. Você postava já? Postava aleatoriamente, uma coisa ou outra, mas nada demais, assim. Você já tinha uma base legal de seguidores, assim? Ou ainda não? Tinha uns 600 mil seguidores. Pô, bastante. Tinha uma galerinha. Mas o meu Instagram era mais de moda, beleza, essas coisas. Sei. E de vez em quando eu postava receitas. Na pandemia mesmo, eu comecei a cozinhar mais em casa. Obviamente, igual todo mundo, eu acho. E aí acabou dividindo mais. E acabei dividindo mais isso, mas eu sempre curti muito cozinhar. E na época de Malhação, quando eu morava no Rio, eu amava ficar sozinha em casa, cozinhando e estudando texto. Então, eu acho que na época da Malhação foi onde eu mais treinei, assim. Entendi. E aí, como foi essa experiência de ir pro MasterChef? Foi a melhor experiência da minha vida. Eu imagino. A melhor, assim, disparada. A adrenalina. E de pressão, tudo. Então, a adrenalina que eu sentia lá, diferente de tudo, assim. Foi... Nossa, eu sinto muita saudade. Mas passava pela sua cabeça que você ia ganhar? Teve um momento muito decisivo lá durante o confinamento, porque a gente ficou confinado 3 meses num hotel. Ah, por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Porque normalmente não fica, né? Não ficava até essa temporada. A partir Entendi. dessa temporada, eu acho que agora eles confinam em... Que é melhor, né? Pra deixar as pessoas mais... mas... nervos à flor da pele, não é? Não, total. Eu dei umas boas surtadas. Surtadas. E aí, um desses momentos, eu vou desistir. Falei com o advogado, vou quebrar o contrato. Não vou. Então, vou errar uma comida de propósito. Daí, enfim, aí uma comoção gigante de toda a minha família, meu marido, meus amigos. Na época, ele era namorado. Por telefone, dentro do quarto só. A gente só tinha acesso ao celular dentro do quarto. E aí, mas a gente podia ter contato meio que normal. Que bom, isso ajuda. Ajudava. E aí, comoção total, vamos fazer ela ficar aí dentro. Aí conseguiram me convencer. Que sorte, Daí, né? nessa hora, eu falei, não, então já que eu vou ficar aqui agora, eu vou ganhar. E aí, eu comecei a estudar. Nossa, não tinha um segundo que eu não estudava. Enquanto as pessoas, depois das provas, ficavam jogando baralho, se divertindo, eu ficava lá lendo e desenhando receita, tendo ideia. Caramba. Aí eu falei, não. Então você já estava com ele nessa fase? Você já estava com o seu atual marido? Já. É Rodrigo, né? Rodrigo. A gente estava junto. É que você fala tanto pequeno. É o pequeno. É o pequeno. Mas vocês estavam juntos há quanto tempo? A gente
se conheceu online, né? Então eu ia perguntar isso, como vocês se conheceram? Online, na pandemia. Pelo Instagram? Pelo Instagram. E aí a gente Olha. começou a se falar assim, todo dia, o dia inteiro, Sem se ver? sem se ver. Assim, por FaceTime. Sim. Em determinado momento virou chamada de vídeo. Uhum. E aí nisso foram uns 6 meses, mais ou menos por vídeo. Sem se ver? Sem se ver. Aí ele veio pro Brasil, ele tinha uma questão... Ele morava onde? Ele morava em Nova York. Ah. Ele tinha uma questão do visto, que o visto estava vencendo, só que o consulado estava fechado. Então, se ele viesse para cá, Ele ficava preso. ele ficava meio que preso e não podia voltar. Aí tinha que esperar o E consulado ele trabalhava reabrir. lá? Sim, trabalhava lá há Entendi. 12 anos já. Então, mas acabou que ele veio e ia voltar. Desesperado pra te ver. Né? Os dois, né? Só que aí ele ia voltar para lá em fevereiro. Eu acho que ele tinha a passagem comprada. E aí ficou. Daí isso foi a gente se encontrou em novembro, então esses 6 meses online, se encontrou em novembro, ficamos até acho que março, abril juntos presencialmente. Aí eu fui confinada para o MasterChef mais 3 meses longe. Ele aqui daí ele continuou no Brasil. Mas deve ter sido, assim, uma paixão louca, né? Foi. Quando vocês se viram a primeira vez depois de tantos meses acumulando aquela... Foi muito legal, porque geralmente você primeiro tem o contato com a pessoa e depois você vai conhecendo as particularidades da pessoa. A gente sabia praticamente tudo, a história de vida, porque a única coisa que a gente podia fazer era conversar. Então, a gente já tinha conversado sobre todos os assuntos, a gente se conhecia muito bem. E a gente finalmente se encontrou. Então, foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu tinha vivido. Nossa, completamente. Foi muito legal. E muito... Parece aquele... como é que é? Casamento às cegas? Parece um pouco isso, só que vocês se viam. Foi. Né? Vocês sabiam que vocês tinham atração um pelo outro e tal, mas... Gente, é muito doido não ter um contato físico com a pessoa. E o medo? Então, de não ter, E né, o medo química. de não ter química, de não rolar. A gente mas falava acho que era sobre difícil, isso. não é possível. A gente falava, cara, se não encaixar o beijo, a gente vai treinar. A gente tem intimidade já pra ir treinando. Vocês falavam isso? gente Que falava. maravilhoso. Sério? Dá muito medo. Nossa, imagina. Imagina. Não, porque você se apaixonou loucamente, só que você não sabe se você vai gostar do beijo. Imagina, e aí depois o toque é ruim, o beijo é ruim, você faz o quê? Mas vocês já consideravam que vocês estavam namorando, assim? Já, era meio tipo que... Tipo assim, fiéis? Não, a gente não falava sobre isso, mas todo dia vocês se viam. Mas todo dia a gente se falava, ele nunca mais saiu com ninguém, eu também não saí com ninguém. E a gente meio que tava namorando, mas ninguém falava sobre isso. É história de filme isso. Amei. Foi bonitinho. Gente, demais. Aí deu tudo certo, graças a Deus, Deu claramente. Teve química. Rolou. Rolou bem. Que bom. Não precisou treinar, né? Não. Já deu. Mas e aí você foi confinada, ficaram 3 meses longe, já estavam também, já sabiam como lidar com a distância. A gente já estava acostumado com a distância. Estavam acostumados. Aí você ganhou. Aí o que mudou na sua vida, assim, quando você ganhou e o que isso gerou de consequência pra você, assim? Cara, a gente tinha gravado... Eu saí do confinamento mais ou menos em... Tem que fazer as contas 3 meses, mas foi agosto, setembro, por aí. E aí, a gente gravou 2 finais. Eu ganhando e Eduardo ganhando. Então, a gente não sabia qual que ia pro ar. Eu sabia que em primeiro ou segundo eu tava. Mas eu não sabia se eu tinha ganhado ou não. Então, foi toda essa expectativa desses meses do que tá... E teve uma construção, assim, sabe? Foram muitos meses no ar, então... O meu público relacionado à gastronomia foi crescendo. Eu fui tendo esse outro nicho que eu já tinha interesse de entrar antes de me inscrever no MasterChef. Que eu sentia, tô compartilhando aqui moda, beleza, mas não é algo que eu realmente... Eu amo, lógico que eu amo, mas eu não sou apaixonada e eu não sinto que eu tenho uma propriedade para falar. E de comida eu me sentia mais segura. Então, eu queria entrar nesse nicho. Você nunca tinha feito curso de culinária, nada? O curso foi o MasterChef, no caso. Minha vida, e aprendi muita coisa com a minha mãe, com as minhas avós, mas foi meio que o MasterChef, tudo que eu aprendi durante que você estudou para isso. Que legal. E aí, foi meio que crescendo aos poucos, assim, Mas você tinha acesso às suas redes sociais quando você estava lá dentro? Tinha, mas a gente não podia postar muito, porque as pessoas... viam o quarto do hotel, meio que poderiam deduzir alguma coisa. Então, postava coisas aleatórias, pedia vídeos
pra minha mãe fazer, tipo, da rua dos meus cachorros. E eu meio que fingia que eu já tinha saído pra balancear. Ah, porque senão era spoiler, É. verdade. E aí, E aí você foi crescendo na rede social nesse período? antes de ser confinada, eu já tinha gravado umas 12 receitas. Ai, que Deixei legal. guardadas. E eu pensei em receitas que talvez, dependendo da prova, eu conseguisse fazer. Pra tentar fazer o link pra depois que fosse ao ar a receita que eu tentei fazer lá em tal prova. Eu ia meio que ensinar. Deu certo só em uma, mas uma eu Sério? consegui fazer. Engraçado. E... eu acho que não teve um momento muito, assim, De virada, de de ponto virada. de virada. Foi assim. muito aos poucos. Foi crescendo. Foi Você vê que crescendo. todo mundo que vem aqui fala isso, é muito doido, é engraçado isso. Porque as pessoas acham que tem aquele boom. Mas aí, calma, em que momento que você engravidou? Então. Aí foi praticamente... Tem A emoção do pós-confinamento. uma suspeita de que na final do MasterChef eu já estava grávida. Sério? Uhum. Eu descobri em janeiro. 15 de janeiro, eu acho. 14 de janeiro, alguma coisa assim. E a final do MasterChef foi 12 de dezembro. Então, Então você já tava com certeza. eu acho que eu já tava. É. Gente, mas calma. Você saiu do confinamento, deve ter sido uma grande emoção Grande lá. emoção, tanto que vieram 2. Grande emoção. E aí, mas como foi isso, gente? Calma, você engravidou com quantos anos? 25. 25, muito Sim, nova. Muito nova. Mas vocês falavam de filhos? Ainda não. A gente Vocês estavam falava... o quê? Um ano juntos? Um ano. A gente falava... Ele queria muito ter filho muitos anos atrás. Tipo, na época que ele tinha uns 20 e poucos. Ele é mais velho que você, né? Ele tem 37. 10 anos de diferença. E aí ele queria muito ter filho. Daí todos os amigos dele, lá de Nova York, começaram a ter filhos. E ele foi broxando, foi desistindo. Foi vendo que era complicado. Não sei, não quero. Mas eu queria muito. Mas eu queria mais pra frente. Só que eu não tava tomando nada. Eu tinha parado de tomar pílula. Não tinha colocado DIU ainda. Então, a gente tava ali... Naquele perigo. Naquele perigo. Mas a gente achou que tava tudo... Perigo consciente. Mas a gente achou que tava sob controle. Ó, saibam disso, gente. Eu sempre falo pra amigas que fazem tabelinha também. Não, Gente. o nosso método contraceptivo era coito interrompido. Ai, tá não vendo? teve uma vez que deu errado. E vieram 2. Então, Ou seja, não funciona. é verdade o que falam, né? Que é o suficiente. Que é o suficiente. Gente, e aí como foi isso? Você começou a se sentir mal? Como você descobriu? Cara, depois eu fui ligando os pontos. Em dezembro, que a gente tava em Búzios, teve algumas vezes que eu acordei de manhã, eu lembro muito bem de uma cena, minha mãe na cozinha, eu cheguei, abri a geladeira, assim, falei, nossa, eu tô meio enjoada hoje. E todos os dias de manhã eu tava com um enjoozinho muito de leve. Nunca fui de enjoar na estrada. Na estrada, voltando para São Paulo, fiquei meio enjoada. Falei, nossa, mas nem passava pela minha cabeça, porque eu tinha tido depois eu descobri que tinha sido um escape. Ah, tá, que é aquele... Que é um sangramento... Sei. Eu também tive com as meninas. Bem na... É o sangramento de nidação, né? E era que isso. colou, Colou 2, no Nidação, caso, né? deve fazer mais buraco. E eu achei estranho, agora eu penso, que foi um fluxo muito mais leve. Tanto que eu tava na praia e eu usava o biquíni, sem nada, sem nenhum absorvente, e o biquíni ficava sujinho ali, mas dava pra Sei. viver normal na praia. O meu fluxo é muito baixo, sempre foi, mas foi mais baixo ainda, mas Na hora você nem... nem tchum. Daí eu fui pra Nova York. Como você não tava nesse mundo, você não sabe. Eu, Não. por exemplo, tentante, essas coisas, a gente sabe que existe essa anidação. Mas você, tipo, não tá nem pensando nisso, não Vida tinha nem normal, você acabei falou, de- menstruei, né? Ganhei Masterchef, É. tomando meus drinks. Não, grávida, claro que não, nada a ver. Aham. Fomos pra Nova York. Eu cheguei em Nova York, fiquei uma semana lá, ele estava em Los Angeles. Eu fiquei lá uma semana passeando. Falei, não, eu quero fazer minhas compras, ficar passeando aqui. Eu sei que você não vai gostar, eu vou antes. Depois você me encontra. Daí ele terminou o trabalho dele em Los Angeles e foi me encontrar em Nova York. Aham. Um dia antes dele chegar, eu acordei. Só que eu tinha ido num restaurante e tinha tomado uns drinks, tipo uns 3. Coisa que na minha vida normal eu não ia ficar de ressaca. Mas eu fiquei estragada, de cama o dia inteiro, vomitando, enjoada. Caramba. Ok, ele chegou. A gente ficou ali no hotel e depois a gente foi para casa de um amigo dele em Nova York. Esse amigo dele
fumante. Então, ele fumava no apartamento todo fechado, que estava muito frio, janeiro. E o cheiro quando você tá grávida, né? Não, o cheiro e os cachorros... Ele tinha uns cachorros gigantes que soltavam muito pelo e babavam na casa inteira. Então, a casa tinha um cheiro forte. Aí, eu acordava, saía do nosso quarto, na casa desse amigo dele, e eu sentia o cheiro, eu ficava enjoada. Eu achava que eu ia vomitar e eu ia pra privada, assim, eu não vomitava. Eu falei, nossa, pequeno, essa casa não tá me fazendo bem, é o E cheiro. mesmo assim, você não tinha se tocado. Não, eu tinha comprado um pacote gigante de absorvente que eu tinha certeza que eu ia menstruar daqui uns 5 dias. Eu fui na farmácia lá e eu comprei um pacote gigante, voltou na mala comigo junto com o teste de gravidez. Muito bom. E aí a gente foi pra casa de uns amigos dele. Ele, não, tá, a gente ia ficar uns 5 dias na casa desse amigo, durou 2. Eu falei, não, preciso ir embora daqui, essa casa tá me fazendo mal. Aí a gente foi pra casa dessa amiga dele, que tem família, a casa é linda, cheirosa, limpa. E continuei acordando enjoada. E ele também nem se tocou. Não, nem se tocou. E essa minha amiga, nossa amiga, né? Quando eu cheguei lá, ela falou que eu ficava encostando no meu peito, só que eu nem tinha me tocado disso. Dela, Tava na hora, sensível. no primeiro dia, ela falou assim, Bela, você tá grávida? Eu falei, Mari, você tá viajando? Lógico que eu não tô grávida. Aí, mais uns 3 dias acordando enjoada, eu acordei e falei, tá, pequeno, escolhe. Eu vou fazer algum teste, que eu não tô bem, não tô normal. Ou vou fazer um teste de Covid, ou vou fazer um teste de gravidez. Escolhe. Ele, não, então faz o de gravidez. Aí eu fiz e, assim, na hora que encostou, que o xixi encostou na fita, assim, na hora, no mesmo segundo, ficou positivo. Era o meu beta-HCG Super alto super de alto gêmeos. de gêmeos. E aí, mas como foi sua reação na hora? Não, fiquei em choque. Em choque, sim. Tipo, o quê? Não, eu nem... Eu fiquei... Primeiro que eu nem chamei ele. Eu fui no banheiro, falei, não, vou lá, vou sozinha. Aí eu chamei a Mari, essa amiga. Deu, Mari, dei pra ela. Ela começou a rir dela, Bela, você tá grávida. Dela rindo de nervoso, chamou ele, e ela contando pra ele, e eu parada, assim, estádio. Estado de choque. Estado de choque. Dela, a Bela tá grávida, e rindo, rindo, rindo. E ele, Mari, você tá zoando. Você tá rindo dela? Não, não tô, olha aqui. E aí, ele se emocionou, chorou. Na hora, eu fiquei meio emocionada, chorei, mas eu tava meio em choque. E aí, comecei a curtir muito a ideia de ter um. É, lógico. Quando que ia passar pela sua cabeça? Que eram 2. Mas quando aí você falou com o médico, ele falou, faz um beta-HCG, alguma coisa assim, ou nem... Eu nem tinha médico, nem tinha obstetra, né? Obstetra. Aí, Você tinha alguma amiga que já tinha ficado grávida e tal? essa Mari tem Ah, 2 tá. filhas, já tinha 2 Isso filhas. ajuda. Então... Aí você tava nos Estados Unidos, né? E aí, a amiga dessa... amiga não, a irmã dessa Mari, ela tava tentando ter filho, tava tentando engravidar, fazendo tratamento com uma obstetra. Uhum. Aí ela me passou esse contato e ela... Lá mesmo? E ela... Não, Aí, no aqui no Brasil, tá. Ela me passou o contato ainda lá. Tá. E aí, de lá, eu já marquei a consulta e peguei o pedido para fazer o beta-HCG assim que eu chegasse em São Paulo. Cheguei, fiz meu beta-HCG, explodiu. Ferrou, são gêmeos, falei pro... Pra quem não sabe, o beta-HCG é o hormônio, né, que detecta a gravidez, que quando são gêmeos, geralmente é bem mais alto. No meu caso foi, no seu caso foi, é isso? Aí eles já desconfiam, falam, peraí, tá meio estranho, porque daí você fica com beta como se você estivesse com muitas semanas. E você tava no comecinho, né? Mas aí na hora você já passou pela sua cabeça? O médico já falou, né? Os amigos lá de Nova York sabiam já que quando dava positivo muito rápido, tinha chance de ser gêmeos e ficavam me zoando. E eu ficava puta. Vocês estão malucos, não vai ser gêmeos. E aí, quando eu vi o resultado, botei no Google, falei, pequeno, é o seguinte, são gêmeos. Você falou? E ele, não, eles estavam te zoando, é porque tá com mais semanas do que a gente achava. Eu, não, são gêmeos. E ele tentando me acalmar. E eu, você tá querendo me acalmar, são gêmeos sim, você sabe, você não quer me falar que são gêmeos, eu sei que são gêmeos. E a gente foi dormir brigado. E a consulta era no dia seguinte de manhã. Aí, quando chegou lá, ela foi fazer o primeiro ultrassom, que é transvaginal, bem no início da gestação. Uhum. E aí, assim que ela colocou, eu vi 2 bolotinhas pretas. Só que Sei bem essa sensação. E na minha cabeça, eu já sabia que iam ser gêmeos. Aí ela focou em um. Falou, ai, olha, tá Ela não tudo falou bem. nada na hora? Não, focou em um, direto. E aí, botou o batimento. Ai, que legal, tá tudo bem. Você quieta? Tudo. Eu quieta lá. Ela, mas tem uma surpresa, tem mais um. E aí ela, tipo, desfocou daquele e botou no outro. E aí eu em choque, o Rodrigo já chorando, desde o batimento do primeiro, aí chorando, emocionado, e eu lá em pânico. Pânico total.
É, porque assim, eu fico imaginando, quando eu fiz o tratamento, eu coloquei 2 embriões Você sabendo já que tinha esperava. chance. Tipo assim, eu ficava pondo na minha cabeça que ia ser um só pra eu não me frustrar. Uhum. Se você ficar pensando, vão ser dois, aí quando se vira um, você fala, ai, jura? Então eu pensava o contrário, eu falava, é um. Quando eu vi 2, eu fiquei muito feliz. Mas tinha essa possibilidade. Agora você engravidou sem querer, e do nada você olha lá, gêmeos, gente, eu não consigo imaginar a sensação, o pânico que deve ter dado, né? Pânico. Pânico. Mas você queria ter 2, então? Ai, meu sonho, porque como eu tenho dificuldade para engravidar, eu falava assim, pô, se vier 2 de uma vez, eu vou ficar muito feliz, porque todo o processo, o tratamento é difícil, Nossa, né? muito. Minha mãe passou Punk. por várias Ah, tentativas. é? Depois de você? Depois de mim, eu já era grande. Ah, e depois ela teve filho? Não conseguiu. Não conseguiu. Não Você conseguiu. tem irmão só Por da... parte de pai. É, entendi. Então eu vi o sofrimento, assim, dela. É É muito difícil. cansativo, né? Então aí, óbvio que se vem 2, você fala, meu, se viesse 3, eu ia estar feliz da vida. Agora, dessa vez não, dessa vez eu pus querendo para não ter risco, sei lá, porque é difícil, né? A gente sabe como é que é, É. o começo, principalmente. Mas enfim, aí você ficou chocado, ele ficou chocado. E aí daí me troquei, fui de volta pra mesa ali pra conversar com a médica. E eu aqui embaixo, mandando mensagem pro meu terapeuta, Renato, você precisa arranjar um horário pra me atender hoje, pelo amor de Deus, o mais cedo possível. Daí ele arranjou, fui lá. Ele sabia que estava grávida já? Não, Também não. sabia de nada, eu tinha acabado de chegar. Você chegou e no Brasil, contou toda a bomba pra ele. tudo de uma vez. E aí? Aí, no início, fiquei muito assustada. E aí, eu fui O dormir. que te acalmou, assim? Então, no dia seguinte, eu fui dormir, eu acordei no dia seguinte, porque tem muito risco de perder um, né? Sim. No início de gêmeos. E aí, no primeiro dia, eu fiquei, meu Deus, são gêmeos, meu Deus. No dia seguinte, eu acordei, tipo, meu Deus, os dois têm que vingar, tem que dar certo os dois. Já se apaixonou, né? Já. Ai, que Foi fofo. assim, do nada. Uma noite de sono. Ai, daí você se acalmou porque você já queria que fosse. Daí eu queria, daí cada ultrassom era medo pra ver se tava tudo certo com os dois. Você tinha feeling que ia ser um casal ou não? Tinha, total. Tinha? Tinha muito, assim. Eu tinha certeza que tinha um menino, isso era certeza. Certeza absoluta que era um menino. E aí a gente fez um exame de sangue que consegue Ver se tem ver menino. se tem... É. Não, é um que vai pra fora, inclusive. Ah, tá, o NIPT. O NIPT. Tá. Que aí consegue ver exatamente o sexo de cada um. Ah, Porque a entendi. sexagem só mostra se tem um menino, né? Isso, exatamente. Mas esse mostrava exatamente se ia ter um menino e uma menina, 2 meninos. Aliás, quem pergunta por que a gente não fez revelação e tal, eu sempre explico isso. Eu falo, gente, porque ou eu esperava até ver no ultrassom muitas semanas depois, ou eu matava minha curiosidade, mas assim, eu só ia saber se eram 2 meninas ou se tinha menino. É, que horrível! E aí, imagina, você põe um balão e fala, tem menino, só não sei quantos. Não dá, né? Tipo... Não dá. E aí, mas aí você fez esse... Você esperou fazer o NIPT pra poder saber ou você fez a sexagem também? Você Eu fez... fiz o NIPT logo de cara, assim, Ah, fiz tá. a sexagem também, mas já fiz o NIPT, até pra ver se estava tudo certo. Sim. E meu médico falou também, pode ser que sejam 2 meninas. E como... É porque daí teve toda uma saga de achar o meu obstetra. Fui em vários, aí decidi. Mas por quê? O que Eu você não me procurava? Eu tinha muito medo do parto, assim. O parto me assustava muito, de risco mesmo. Entendi, por causa dos gêmeos? Ou em geral? Não, de eu morrer no parto. Meu medo, eu falei Jura? abertamente pra ele. Wagner, eu tenho medo de morrer no parto. Daí ele deu risada de mim, ele falou, não, relaxa. Disso eu Gente, cuido. parece coisa de outra vida, né? Eu Sei tinha lá. Muito, muito, Parece muito que você tem um medo. trauma de alma, sabe? Uma coisa Sim. assim. Não sei, mas que louco. Muito medo. E aí, falei isso abertamente pra ele. E ele foi o único que me passou confiança mesmo, assim. Ele tem... Primeiro que ele é especializado em gestação Eu de sigo risco. ele, esse Dr. Wagner, eu sigo ele. Gestação de alto risco e gêmeos. Então, eu falei, não. Se é pra confiar em alguém, vou confiar nele. Que legal. E... Aí, o que eu tava falando? Não, que daí foi a saga, daí o seu médico falou que podiam ser 2 meninas. Ah, é. E aí, podiam ser 2 meninas. Por Só quê? que, como eu cheguei... Ou 2 meninos. Ah, tá. Aham. Como eu cheguei meio tarde no consultório dele, ele não conseguiu ver exatamente como eu descobri um pouco tarde a gestação. Não dava para ter certeza se eram idênticos ou não. Ah, você descobriu o quê? Com quantos meses? 2 meses. Ah, entendi. E aí, sei lá, mas nele eu cheguei mais tarde, aí era meio que suposição. Ele falou, pode nascer 2 meninos ou 2 meninas muito parecidos, mas que não sejam idênticos. Então, ele falou, o NIPT vai tirar essa dúvida. Falei, não, vou fazer o NIPT. Aí fiz.
E aí a gente, numa consulta, a gente levou uma das madrinhas. Laura, você vai ser encarregada de, no dia da revelação, você vai organizar tudo. Então, quando terminar a consulta, você vai lá perguntar pro Wagner e ele vai te falar o que é. Uhum. E aí ela... Beleza, a gente saiu da sala, ela foi lá, falou com ele. Daí e aí, Laura? Perguntou dela? Não, sim, certeza. Deu tudo certo, decorei. Aí eu falei, não, volta lá e pergunta quem que tá embaixo e quem tá em cima. Porque eu tenho certeza que é a Mel que tá embaixo, que é a menina que tá embaixo e o menino que tá em cima. Você falou assim? Falei isso. Daí ela voltou lá e eu tava certa. Gente, que Eu tinha feeling. certeza absoluta, que a menina tava embaixo e o menino em cima. Não acredito. Mas aí, nessa hora, ela não te falou? Não, Ela não. te Aí falou. depois... Aí vocês fizeram revelação. Depois da revelação, eu perguntei, Ah. Laura, e aí, qual que era a posição dela? Não, a menina tava embaixo mesmo. E pra quem não sabe também, gêmeos não trocam de lugar. Não. Então, sempre o bebê 1 tá embaixo, o bebê 2 tá em cima. E isso não muda. Isso é muito louco, né? Muito louco. E você já nomeou porque eram sexos diferentes. É. No meu caso, eu esperei pra ver a carinha. Uhum. Eu falei, não quero dar um nome na barriga. É. Sabe, o bebê 1 é tal pessoa. Eu queria, tipo, ver a carinha pra dar o nome. Mas sabe? você já tinha os dois nomes? Já tinha os dois definidos? nomes. E aí eu falava, não, quando nascer, eu quero olhar e a gente ia decidir junto, sabe? Ai, legal. Mas Nossa, mas que loucura. E aí conta um pouco dessa sua jornada como grávida tão nova e assim. Nossa. Aí nessa hora também você pegou um novo público aí. Uhum. Por exemplo, eu comecei a te seguir nessa época que você ficou Maternidade. grávida de gêmeos. Aí eu falei, não, eu vou seguir essa grávida de gêmeos, né? É isso, você pegou um novo público, Total. né? Um público completamente diferente. Nisso você já estava grande, assim, no Instagram ou foi crescendo depois disso? Já tava, por causa do Maior. MasterChef, mas aí foi crescendo mais com a maternidade também. As pessoas amam, né? Amam, acompanhar. amam. Assim, bizarro. Não, e o A seu gravidez. ainda, né? Muito inusitado. Eu acho que de gêmeos já gera muita curiosidade. Sim. E foi bem na época que eu tinha ganhado o MasterChef. Então, eu tinha muitos planos e aí mudei tudo. Não é nem que eu não consegui fazer, eu realmente mudei de foco, assim. Então, foi... E teve a questão de ser uma gravidez de risco. Eu tive que ficar internada durante um tempo. Ah, você ficou? Fiquei uma semana tomando aquele Tractocil, que é uma medicação para parar o Segurar. trabalho de parto prematuro. Ah, mas com quantas semanas isso? 26, eu acho. Nossa! Posso estar falando, mas era 20 e pouco. Porque você teve contração, ritmada? Comecei a ter contração. Foi assim, a gente tinha, eu e o Rodrigo, saído para almoçar num domingo. Aí a gente voltou para casa, a gente cochilou à tarde e ele foi viajar para trabalhar. Foi no último voo de domingo. E aí, tipo, 9 da noite, comecei a ter contração meio ritmada. Sozinha em casa? Sozinha em casa. Gente, que pânico. Não, pânico. E aí, foi continuando. Meu médico falou, não, toma um Buscopan. E, enfim, foi falando para eu fazer várias coisas. Nada Parava. adiantou. Aí eu liguei, daí eu avisei antes de dormir e falei, Elisa, que é uma das minhas melhores amigas, e ela mora, assim, um quarteirão da minha casa. Porque ela dorme com o celular no modo avião, e às vezes ela nem deixa no quarto o celular dela. Então eu falei, Elisa, dorme com o celular no alto, porque talvez eu precise de você para me levar no hospital. Aí, deu Nossa, mas outra. é muito calmo. Eu ia falar, Elisa, vem aqui dormir comigo. Eu ia ficar desesperada. Aí você ligou pra ela. Aí eu liguei para ela, sei lá, uma meia-noite. Você tava com dor também? Não, Ai, que bom. sem pelo dor menos nenhuma. E aí fui pro hospital, aí meu médico falou que era melhor fazer a medicação, aí a gente tem todo um ciclo, acho que são 3 dias, exatamente, tipo, na primeira hora, toma não sei quantas gramas do remédio, e aí ele fica na E o veia. Rodrigo em pânico lá no Não, trabalho. em pânico total. Nossa, imagina, tipo, Total. vai nascer meus filhos, pelo amor de Deus. Não, aí ele ficou um dia lá e voltou. Claro. E aí, toda essa medicação, muito certinha, terminou o primeiro ciclo. Aí voltaram, depois de, sei lá, algumas horas, as contrações de novo. Aí teve que começar mais uma de novo. Nossa. Nisso eu já tinha meio que aceitado que... Talvez nascessem prematuros. Não, mas que nascesse eu achei que não ia nascer ainda, mas que eu ia ficar no hospital tomando essa medicação até, Ah, entendi. sei lá, até nascer. Mas não, aí depois desse segundo ciclo, segurou. Aí eu fui para casa, mas aí meu médico pediu repouso. Então, Aí você ficou de repouso, fiquei de assim. repouso. Aí eu ficar em casa, eu podia ir no banheiro, e tomar uma água e tomar banho, só. Entendi. De resto, eu não podia cozinhar, não podia fazer nada. Nem cozinhar.
Aí, depois de umas O semanas, que você fazia? Você... eu comecei a cozinhar escondido, sentada. Eu botei uma Ai, banquetinha gente. e ficava cozinhando sentada. Escondida, é ótimo, mas você não se gravava? Cozinhando, eu acho que quando eu Não? comecei a cozinhar sentada, eu acho que de vez em quando eu postava, mas no início não. Aí seu médico não Meu ficava médico, ele bravo? me seguia no Instagram, ele via Então, tudo que eu fazia. Tudo. gente... Aí depois foi melhorando. Porque eu tive Não, aí quando contração deu... a gravidez inteira. Assim, de 26 semanas Sério? pra frente eu fiquei tendo contração, mas aí não era ritmado. Aham. E ela falou que era normal por causa de De ser gêmeos e tal. Eu continuei tendo depois, Contração, é. mas nada ritmado. Chegou, acho que de 3 em 3 minutos. Eu tava com alguns centímetros de dilatação, acho que era 2, era tava? pouquinho, bem pouco. Mas tinha um pouco. É, não, é um risco, né? E aí, com 35, meu médico falou... Eu já tava desesperada. Eu, não, pelo amor de Deus. Ele, não... Com 35 tudo 35, bem, tudo bem, pode nascer. Aí eu comecei a bater perna pra tudo quanto é canto, só que eu não conseguia nem andar daqui até a porta, que eu tinha Você que tombava pra sentar. frente. Não aguentava. Gente, a barriga dela, eu achava a minha grande, mas a sua... Mas é isso, é o que a gente tava falando antes. Você é muito magrinha, e aí a sua barriga ficou, tipo, gigante. muito grande. Mas era lindo de ver. Obrigada. As suas fotos, juro, é que eu amo grávida, eu acho tudo Nossa, é a muito coisa lindo. mais linda. Eu acho a coisa mais linda também. E tinha alguma coisa que te afligia, assim? Porque você falou que você tinha esse medo do parto. Tal. Continuei Depois tendo medo do continuou parto. tendo. Até o parto terminar, eu tava... Nossa, E o Wagner muito faz medo. parto normal de gêmeos, né? Faz muito. E ele... Eu queria, era meu sonho. Eu tinha Ah. menos medo. Assim, se fosse parto normal, de boa. Agora, se fosse cesárea, medo, pânico total. É mesmo? E aí, mas como foi? Foi... Com 37 semanas. 37 semanas. Foi por causa de pressão alta, na verdade. Eu fui, assim, na sexta-feira de manhã, eu comecei a ter contração com dor e ritmada. Uhum. Daí, falei com o Wagner, ele, não, vamos, eu acho que chegou a hora deles nascerem, vamos pro hospital, vou te avaliar lá. Cheguei lá, tava com as contrações, mas não tava com dilatação ainda, e continuaram ritmadas, só que aí elas foram meio que morrendo e perdendo o ritmo. Aí ele, se você quiser pode passar a noite aí, ou pode ir pra casa. Eu falei, não, vou ficar aqui. Aí fiquei, passei a noite Ainda no mais que você hospital. tinha medo, você falou, deixa eu ficar aqui. Falei, não, Deus me livre de ficar em casa, quero ficar aqui. Qualquer coisa que acontecer, pelo menos eu tô dentro de um hospital. Sim. E aí, desritmou total. No dia seguinte, nessa sexta, a gente tinha avisado a família toda. Nossa família é de Floripa e do Rio. Todo mundo veio pra cá. Todo mundo veio pra cá. Nossa. Então, tava a família toda aqui. No sábado, fui embora do hospital. Falei, não, tudo bem, vou embora. Aí, como tava a família toda, a gente falou, não, então vamos fazer um churrasco na casa da minha mãe. Aí foi toda a família, do Rodrigo, a minha, de Floripa, fazer um churrascão no domingo. Beleza, churrasco ótimo. Aí, quando a gente chegou em casa, à noite, eu comecei a passar mal. E era um passar mal estranho, assim, que eu nunca tinha sentido antes. Era um enjoo. De barriga, assim? De enjoo. Era um enjoo, uma dor de cabeça, eu fiquei meio tonta, era uma sensação que eu não sabia do que era. Aí eu fui pro hospital, eu tinha feito todos os exames na sexta, não tinha nada de pré-eclâmpsia, mas aí nesse domingo de madrugada deu como é que é? Proteinúria, alguma coisa assim. Sei, tipo um início de pré-eclâmpsia. Não, deu alto já Já tava com pré-eclâmpsia. pré-eclâmpsia. Do nada. E meu médico... Não, e gemelar dá mais risco, né? Tem muito risco. Eu tomei a gestação inteira aspirina para poder meio que... Nossa, eu não tomei. Aquelas, mas eu sou alérgica, então nem poderia. Para diluir o sangue, então Sim. diminui o risco de pré-eclâmpsia. E aí tava alta e meu médico falou assim, cara, eu acho que a gente já chegou em 37 semanas, talvez não vale a pena o risco Não, é perigoso, de ficar né? com a pressão alta, sendo que já tá bom. E eles já estavam com o peso ideal, não ia para UTI pelo peso e tal. E a gente agendou a cesárea para segunda-feira à tarde, assim. E o seu meio-dia, medo? mais ou menos. Continuou. Meu medo tava ali. Achei que continuava achando que eu ia morrer no parto, mas Ai, tava tudo bem. gente, juro. Certo. Aí, beleza. Falei, vai ter que nascer de algum jeito. Não, e então, com a pressão tudo bem. alta nem pode ter parto normal, né? Não, acho que não. Não, né? Mas eu não podia por causa da posição da Mel, ela tava pélvica. Tá. Até aí, tudo bem, poderia nascer pélvico, só que a diferença de peso entre os dois era muito grande. E para gêmeos, para ser parto normal, ou eles têm que ter até 20
20% de diferença do peso, ou o primeiro tem que ser muito maior. Assim, tem que ser o maior. Se o O primeiro... menor tá primeiro, aí é É. mais difícil. Porque A pode minha também, entalar. a de baixo era menor também. Eu acho que o de cima cresce e a de baixo fica É. espremida. Eu acho que deve ser alguma E coisa assim. aí, meu médico falou que não ia me contar. Eu falei, tá, Wagner, mas qual que é o risco? Vai, me conta. Porque dele, não vou te contar. Depois que eles nascerem, eu te conto, não quero te assustar. Falei, não. Eu fiquei enchendo o saco dele. Falei, não, me conta, qual seria o risco? Vai. Dele falou que tem algumas manobras. Ai, horrível. O quê? Que se o bebê entala, se o segundo entala, eles têm, tipo, e ele já tá meio que no meio do caminho, eles têm que enfiar o bebê de volta pra dentro e fazer uma cesárea de Meu emergência. Deus me livre. Horrível, Aí você né? passa pelos 2 partos. Os ainda. 2 partos, Não. exatamente. Não Foi vale- exatamente o que eu Imagina, pensei. passar Pensei 2 nisso, pós. não dá. Não tem como. Não dá. Enfiar o bebê pra dentro ainda. Ai, horrível, Coitado. né? Gente. É. Tá, e o seu parto foi tudo bem? Mais ou menos. Aí, o parto inteiro, assim, tudo bem não tava, porque minha pressão tava muito alta, só Sim. que eu não sabia que tava muito alta. E o risco Eles era lá- você ter que ir pra UTI depois do parto. É. E aí, beleza. Durante a emoção, né, não percebi tanto. Eu tava me sentindo estranha, mas, pô, tava com anestesia no meio do parto. Aí, vi as crianças, então, tava ali na emoção e tava tudo meio que bem. Aí, quando levaram as crianças para fazer os exames e eu fiquei ali meio que de... Eu acho que eu já estava ali, já tinha terminado a cirurgia, meio de observação, só que ninguém me falou exatamente sobre isso, mas eu fiquei ali umas horas. Uhum. E aí eu comecei a me sentir muito mal. Aí que um você sentia? Enjoo. Aí eu descobri que essa sensação era a da pressão alta. É um enjoo com uma tontura, uma dor de cabeça, uma coisa muito, muito, muito ruim. E aí eu tava quase, o anestesista ali botando o remédio na veia, milhões de remédios, tentou de tudo, quase nada adiantou. Aí 1 hora deu uma luz assim no fim do túnel, mas eu ainda fiquei muito mal. Aí fui para observação ali, que é uma semi-intensiva de pós-operatório, né, que é obrigatório a pessoa ficar ali umas horas. Uhum. Tava muito ruim para baixar e eu tinha medo, né? Então muita ansiedade. E meu médico já tinha praticamente preparado tudo para fazer. Tem uma medicação que é para pressão alta que você só pode tomar na UTI. Eu não lembro o nome dela, mas também é meio que a mesma coisa da gravidez. É um ciclo lá de não sei quantas horas que você tem que tomar essa medicação, porque ela protege a parte neural. Então, você, se tiver risco de convulsionar, meio que não convulsiona ou não danifica. Entendi. Então, já estava preparando toda essa medicação. Aí, um outro anestesista, ele falou, não, quero conversar com você também, quero a sua opinião, o que a gente faz? Sulfato de magnésio. Se a gente sulfata ela ou não sei o que lá. E você nessa hora? Você devia estar muito com medo. Eu tava... Você tava meio out. Tava muito out. E aí, esse médico falou, não, vamos dar um calmante, é um remédio que, tipo, para ansiedade mesmo. E aí, me deram esse remédio, e um dos efeitos colaterais dele também é baixar a pressão. E aí, deu uma melhorada. Aí, eu fiquei uns dias no quarto, mas nada, a pressão ia e voltava. E eles me medicando muito, muito, muito. Mas Claro. não precisou ir pra UTI, nada. Não, aí, Ai, graças depois de a uns Deus. 3 dias, eu fui. Ah, você foi? Uhum. Aí, eu tive que ir pra UTI. E aí, como é que era com os bebês? Aí eu fiz essa medicação. A UTI com o bebê é o seguinte, eles são obrigados a ficar no berçário, então eles não podem ficar no quarto com o pai, o que é um absurdo. É. E eles têm que ficar no berçário e aí eles levam de 3 em 3 horas para você amamentar. Ah, entendi. Então eu tinha esse contato com eles. Mas essa medicação foi para realmente me proteger, para a gente tentar mudar os medicamentos, tendo essa proteção de... Entendi. Só que foi horrível. Fiquei Nossa, ficar na UTI depois que seus com filhos sonda, nascem. teve que botar sonda, tudo de novo. Quantos dias você ficou, então? Eu fiquei no hospital mais de uma semana, mas aí eu fiquei acho que foram uns 4 dias no quarto, aí depois mais 2 no UTI, aí depois mais alguns no quarto, em observação, foi... Punk. E aí fiquei hipertensa durante 1 mês e pouco, tomando remédio em Nossa. casa. E aí depois Parece que você melhorei. teve um feeling, né? Tipo, esse seu medo de antes É. era meio que... Feeling que alguma coisa ia dar errado, sei lá. É, Você tem isso ou não? tenho muito, De feeling, assim? muitos filhos. É mesmo? E costumam
Dá muito susto. Ai, que medo. É, então quando você falava isso, tinha um peso maior, porque você é uma pessoa que não chuta essas coisas. E quando eu tenho esses filhos, eu costumo não falar muito para as pessoas, porque eu tenho medo de quanto mais eu falo, mais eu Mais atraio força essa você põe. energia. Então, tem alguns feelings que eu tenho até hoje, de algumas coisas da minha vida, que eu nunca falei para ninguém, porque eu tenho medo deles realmente estarem certos. Então... Você tem feeling só com você ou com os outros Não, só também? comigo. Só com você. Só comigo. Ai, menos mal, porque eu tenho uma amiga que tem feeling com os outros, daí ela não. fica, ai, meu Deus, eu preciso falar pra pessoa, mas fica nessa... E pior que todo mundo sabe que ela é assim, então se ela te falar alguma coisa, você fala, meu, ferrou. É, exato. Nossa, mas aí quando você foi pra casa, como foi? Você tinha ajuda? Como que era? Não, eu queria fazer tudo sozinha, eu e o Rodrigo. Sem ajuda? Loucura. Sem minha mãe, sem sogra, sem ninguém. A gente Ah, nem a ajuda da família. Não, a gente não queria nada. Chocada. Durou 3 dias. Expectativa e realidade. Chegou lá. Não, aí eu não conseguia levantar, porque eu não conseguia... Bom, é verdade, ainda mais você, depois de tudo que você passou. Tipo, eu conseguia levantar e andar, só que eu pegava eles no colo, juro, era questão de 10 segundos, eu ficava muito cansada, eu precisava sentar. Então, eu só fiquei meio realmente apta a conseguir ajudar o Rodrigo nas tarefas de trocar fralda, dar banho, fazer essas coisas, depois de um mês em casa. Porque antes eu me sentia muito fraca e eu tinha muito medo. Tipo, tô com eles no colo, em E pé, desmaiar, sei lá. e acontecer alguma coisa. Então, eu ficava com eles na cama, praticamente, e sentada. E a amamentação? Foi tranquila. Pelo menos alguma Ai, coisa que tinha bom. que ser boa, né? Exato. Você conseguiu amamentar? Consegui também, graças a Deus. Tá Mas um tempo? primeiro mês eu achei bem perrengue, assim. Cara, pra mim foi tranquilo. Nossa, me até. doía muito o peito. Eu falava, gente, como que as pessoas... Chega uma hora que as pessoas gostam disso. Só que aí todo mundo falava, vai passar, vai passar. Eu não acreditando, aí passou um mês, passou a dor. É. Daí eu ficou super bom, eu amamentei 6 meses. Uhum. E aí eu parei, porque, enfim, eu e meu marido, a gente se olhou. Falei, não, agora eu preciso ter vida. Porque eu ficava empedrando meu peito, não sei você. Sério? Não conseguia, tipo, viver, assim. Eu não conseguia pular mamada, sabe? Tirar leite, fazer alguma coisa. Então, pra mim, foi meio punk nesse sentido. Eu tive mastite, essas coisas. Eu tive também, mas a minha foi tranquila. Ah, entendi. Mas aí você conseguiu levar? Quanto tempo você amamentou? Eu tô amamentando ainda. Ai, mentira! De manhã e à noite. Gente, que guerreira! Mas Chocada. minha meta é 9 meses. Eles fazem 9 meses daqui uma semana. Tô um pouco atrasada. Mas eu queria tentar não tomar o remédio. Queria tentar fazer o desmame natural. Então, tá tranquilo. Meu peito já acostumou. Eu acho que talvez hoje ou amanhã, que foi o que eu tinha botado de objetivo, eu tire o da noite e fique só com o da manhã. O ideal, que dizem, que minha pediatra indicou, é tirar primeiro o da manhã, depois o da noite. Mas o meu peito fica muito mais tranquilo à noite, fica mais vazio nesse período, porque quando eu durmo, ele enche muito mais. Entendi. Aí você acorda com ele explodindo. Eu mesmo, sei lá, se eu pulasse, trocasse as ordens, me incomoda muito mais viver o dia com o peito cheio do que passar a noite, entendeu? Não, eu tive que tomar o remédio porque, no meu caso, nunca acostumou. Meu peito sempre estava muito duro, muito cheio, assim. E aí isso me incomodava bastante também, sabe? Horrível. Porque era isso, tipo, se eu demorasse um tiquinho a mais pra dar a mamar, tipo, atrasei um pouquinho na mamada, aí empedrava. Aí se eu não tirasse depois da mamada, eu tinha que tirar um pouco, mas eu não podia tirar muito, senão eu estimulava. Então, assim, era uma loucura. Chegou uma hora que eu falei, não, eu vou... Mas é difícil tomar essa decisão, assim, eu chorei pra caramba. Aí dividi nas redes sociais, depois eu fiquei, ai, não devia ter dividido, porque daí vem aquele poço de julgamentos. O que você sentiu, assim, nesse momento que você dividiu bastante coisa, você divide ainda bastante coisa da maternidade e tal? Você sente que vem esses julgamentos, com você também rola? O dia inteiro. Porque você é uma pessoa que mostra bastante maternidade real, você se mostra do jeito que tiver, né? Eu acho isso muito legal. Tipo, mostra o que aconteceu no seu corpo. Eu acho isso incrível, assim. Obrigada. Mas aí eu imaginei que talvez criticassem menos por você ser mais verdadeira nesse sentido, assim, mas... Então, criticam muito coisas, sei lá, muito pequenas, sabe? Ah, não pode dar comida nessa cadeira. É muito... Ah, tá. Isso é básico, né? Coisas muito bobas, assim. Eu acho que num contexto geral, as pessoas mais me apoiam por realmente mostrar todas as facetas, assim, da maternidade. Mas em pequenas coisas eu recebo milhões de críticas todos os dias. Qualquer coisa que eu posto das crianças vai ter pelo menos uma pessoa criticando.
Em algum momento você se arrepende, assim, fala, ai, gente, não devia ter mostrado? Teve uma coisa que eu me arrependi. O quê? Única coisa que eu me arrependi foi quando perguntavam muito do banho, nos primeiros meses. E a nossa pediatra, ela falou que era muito tranquilo se a gente quisesse dar 2, 3 banhos na semana, porque quando eles são muito pequenininhos, eles quase não se sujam, enfim. Deixou a gente muito tranquilo em relação a isso. E eu falei que a gente não dava banho todos os dias, porque a gente tinha preguiça de todo o ritual todos os dias. E eu usei a palavra preguiça. Mas era verdade. Ah, galera... Foi sincera. Daí que você acha ruim eu ter preguiça de dar banho recém-nascido todos os dias. Tinha eu e o Rodrigo com 2 filhos. Eu não dei também, no primeiro mês eu não dei em todos os dias. Eu Então, tava dia sim, dia não. e aí fui muito criticada. E eu acho que o que eu me arrependo é de ter usado esse termo. Porque daí parece que é uma má vontade sua e não é isso que você quis dizer. Não, o que eu quis dizer é que dava muito trabalho, era uma rotina cansativa. Não, e tem um monte de gente que defende que, na verdade, tira a proteção da Exato. pele. Tem todo esse... No meu caso, foi muito isso, assim, que eu quis manter aquela proteção da pele e fiquei... E fora a imunidade, né? Sei lá, eles são muito pequenininhos. E também a pediatra indicava, se for dar banho, não usa sabonete, usa só água. Então, tinha tudo isso, mas eu falei desse jeito, porque é o meu jeito de falar, eu sou meio... Sei. E aí, nossa, foi muito criticada. Aí saiu um monte de lugar, não? Ou Não, só lá na sua página mesmo? mas foi muito. E aí eu me senti um pouco mal, porque depois pensei, eu não devia ter usado esse termo, pegou meio mal. Mas aí você se explicou? Como... Eu não tenho paciência pra me explicar, não. Como você lida, assim, com essas pessoas? Hoje em dia eu tenho um lema, pode criticar, que tá me dando engajamento. Quanto mais você responde meu story me criticando, mais visualização me dá, mais job eu tenho. Então, pode Maravilhosa! Amei! É isso. Gostei dessa teoria, desse olhar. Hoje em dia eu não ligo, juro. Eu realmente não ligo, mas foram anos, eu tô desde os 14 anos na internet. Até você aceitar isso. Até eu chegar nisso. Mas você sabe tem que um ano, eu não ligo pra nada, a não ser quando falam da minha maternidade. Isso me incomoda, sabe? Tipo, a pessoa criticar uma coisa que você... Primeiro que a pessoa não tem noção. Ela não tá lá junto com você, vendo tudo que você faz. E daí, ela questionar coisas que você faz pro seu filho que nenhuma mãe erra querendo errar. Se errar, é tentando acertar. Toda mãe quer o melhor pro seu filho. E aí, outras pessoas irem lá e julgar e tal. E isso me incomoda, assim, sabe? Então, eu, sei lá, quando eu abri algumas coisas, eu ficava, será que eu... Por exemplo, da amamentação, eu lembro que eu não falei muito, assim, quando eu parei, eu só simplesmente falei assim, parei e tal. Aí elas começaram a perceber, e aí falavam, mas por que você parou? Como foi? Quando eu falei que foi uma coisa, tipo, uma escolha mesmo, aí, nossa, aí as pessoas ficaram caindo matando e tal, e faz parte. Daí eu já sabia que ia acontecer, mas é difícil, é chato, né? É muito chato. E em relação à imagem deles, porque... Sei lá, recentemente a Virgínia mostrou a filhinha nova dela e aí começaram a, tipo, criticar ela fisicamente, tipo, um bebezinho. Não, E aí eu sei que a VTube não quis mostrar a filha logo de cara, porque ela também falou, não vou saber lidar com esse tipo de crítica e não sei o quê. Como que foi pra você, desde o começo, isso de mostrar, não mostrar? Como que era, assim? Cara, é muito louco, porque assim, eu compartilho muito minha vida. E querendo ou não, minha vida... principalmente naqueles primeiros meses, virou 100% os meus filhos. Então, se eu não mostrasse eles, eu não ia ter nem sobre o que falar. E eu gosto muito de ter essa troca, porque, querendo ou não, eu aprendo muito com os meus seguidores também. Lógico, tem essas críticas, mas o tanto de dica É uma troca legal, né? é muito legal. E de pessoas realmente especializadas. Então, dicas de fisioterapeutas, de bebê, de nutricionistas. Eu recebo muita coisa. E dicas mesmo. Então, eu sentia que eu tinha que ter essa troca, sabe? E foi muito natural. Acho que não foi uma escolha muito pensada. Simplesmente foi acontecendo e é isso. Hoje em dia eu penso, será que eles vão gostar daqui uns anos? Eu tenho essa noia também, um pouco. Mas... é a família que eles nasceram, gente, né? vocês escolheram essa mãe aqui, agora já era. Depois eu pago a terapia. Muito bom. Eu também vivo nesse dilema constante, por isso até que eu tô te perguntando, assim. É muito difícil, Mas esse negócio também de esconder o filho, eu acho um pouco... Tipo, acaba gerando mais expectativa em cima daquele bebezinho. E quando você mostra, assim, tipo, mostrou. Né? Aí as pessoas já estão satisfeitas, ficaram felizes. Tem muita gente que ama, que torce. Acho que tem muito mais gente que ama e que torce. Muito mais. Do que essas pessoas maldosas. E aí a gente vai bloqueando, né? E o que eu falo, eu recebo crítica, mas a grande maioria das vezes não é nem só criticando por criticar.
É pra tentar É ajudar. pra tentar ajudar. Uhum. É claro que a gente não gosta, mas não é com uma intenção ruim. É muito difícil algo simplesmente pra machucar, sabe? Eu tenho essa sorte, pelo menos. E daí, nesse processo todo que você teve uma gravidez que teve o risco e tudo mais, você amou ficar grávida? Você Amei. não amou? Amei. Eu também Queria amo ficar ficar grávida todos os anos da minha vida. Sério? Aham. Amei. Agora eu tenho medo, né? Por causa da pré-eclâmpsia, porque você teve Não, mas uma é que eu vez, tem acho... chance Ah, de... tem? Ah, eu achava que era porque eram infelizmente. gêmeos. Ah, não sabia. Provavelmente sim, foi porque eram gêmeos, mas tem chance de... Entendi. Agora você fica com esse medinho. Agora eu tenho esse medinho. Você tem vontade de ter mais filho? Tenho. Sempre quis 3. Ah, eu Só que o também. medo do terceiro virar 4 ou virar quinto é maior. Não, gente, não é possível. A gente tava falando antes de começar a gravar de uma mulher que queria ter mais um e engravidou de 6. Já pensou? Não, Deus me livre. Eu vi essa história, eu fiquei em pânico. 6 filhos. Você tem alguma pergunta, né? Que quando ela tá de pé, Não, porque ela e tem... você me perguntou do feeling. Eu tenho feeling de que se eu engravidar vão ser 3. Não gosto de falar sobre isso. Mais 3? Em uma, virar 3. Que? Eu tenho esse medo. Me morro de medo. Mas pode ser só medo mesmo, e daí eu transformo em filho. É, eu tenho pode ser que dessas também. confunde o seu feeling, né? Confunde. Porque, gente, não é possível. É tipo o raio cair no mesmo lugar 2 vezes. Porque você falou E que você não piorado, assim, né? tem... Você não tem gêmeos na família, nada. Então, gente, não é possível. Mas deve ter aí na sua genética alguma coisa. Deve Porque você ter, né? ovulou 2 vezes? Ovulei 2 vezes. Ou tem chance de, naquela época... Tem muitas chances de perder um deles nos primeiros 3 meses, né? Gravidez de gêmeos. Ah, pode ser que eram 3, você nem sabia. Não. Pode Ah, ser que tá. alguma avó, uma bisavó, possa ter engravidado de sim, gêmeos com e certeza, perdeu. com certeza. E não sabe porque não tinha ultrassom. Entendi. É minha teoria. Não, o que eu tava pensando era do seu feeling. Vai que eram 3, você nem sabe que Não. sei lá. Nessa eu tinha Aquelas. feeling que era um só. Eu lembro que eu, voltando de Nova York, a gente pegou uma turbulência. Ai, que horror. Eu morro de medo de avião. Daquelas severas, assim? Acho que não, mas na minha cabeça sim. Eu também tenho medo de avião, então eu te entendo. Odeio. Odeio. E aí eu lá conversando, eu não, filho, vai dar tudo, sei lá. Filho porque... Sim, serve jeito pra- de falar. Não, vai dar tudo certo. Eu não tinha feeling nessa época do que seria. Não, a gente vai sobreviver. Eu conversando com a barriga. Ai, que dó. Só que era só um na minha cabeça. Ah, o feeling deu uma erradinha. Vai. A gente abriu, né, caixinha de perguntas, as seguidoras mandam áudios e perguntas. A gente tem uma pergunta da Isabela. Xará. É. Oi meninas, tudo bom? Meu nome é Isabela. Eu acompanho muito vocês nas redes sociais, principalmente agora porque eu também tô grávida de gêmeas. E são gêmeas idênticas. Eu tô entrando no 3º trimestre da gestação. E sempre foi meu sonho ter gêmeas idênticas. Eu não tenho na família e Deus me deu. Eu pedi muito pra Deus e Ele me deu. Então, eu gosto de acompanhar mães, principalmente mães de gêmeos, para pegar algumas ideias, né? Para entender um pouco mais da rotina. E fiquei muito feliz de saber desse bate-papo de vocês duas e já corri para querer mandar a minha dúvida. Eu queria saber quais dicas vocês me dão para os primeiros dias com 2 recém-nascidas em casa. Eu vou ter uma rede de apoio boa, minha mãe, minha sogra, meu sogro. Mas a gente sabe que o grosso é da mãe mesmo, né? Principalmente a parte de amamentação. Peraí, que continua. E eu queria saber isso. Quais dicas vocês me dão? Me falaram muito que eu preciso conciliar a rotina das duas. Por exemplo, amamentar as duas ao mesmo tempo. Fazer o ritualzinho do sono. Para elas já terem uma rotina desde pequenininhas. Que isso vai me ajudar muito. Então, eu queria saber como é que foi na casa de vocês. Eu não vou ter ajuda de babá. Meu sogro, minha sogra e minha mãe vão ficar comigo no primeiro mês e depois sou eu sozinha. Meu marido trabalha o dia todo, né? Ele vai me ajudar na medida do possível, mas o grosso mesmo vai ser meu. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando. Adoro vocês duas. Um beijo. Bom, primeiro de tudo, boa sorte. Aquelas... Sabemos o que você vai Contrate viver. uma babá. Não, o melhor é que ela falou, vou ficar sozinha. Eu tô, tipo, ouvindo o papagaio, o cachorro. Ela não Não. tá sozinha naquela casa, não. Verdade. O que você diria pra ela? Vou deixar você falar primeiro. Primeiro, almofada de amamentação de gêmeos com... Tem que ser o combo, tá? É uma... Sabe aqueles triângulos meio de
eu acho que é ortopédico ou de fisioterapia, que é um triângulo assim, e tem 2 bracinhos pra dormir inclinado, pra quem precisa. Você usa aquilo, aí você senta naquilo ali. Você coloca um travesseiro no seu colo, e aí você encaixa a almofada de amamentação de gêmeos, que é uma almofada gigante. E aí você coloca os 2 para mamar ao mesmo tempo na posição invertida. Essa é a melhor dica que eu posso te dar para amamentação, porque aí os 2 vão mamar ao mesmo tempo. E é o único jeito que não travou minhas costas. Eu tentei todos e desse jeito você fica ali belíssima, postura certa, não vai doer. Nossa, posso falar? Eu queria saber disso antes. Porque eu amamentei algumas vezes juntas, mas eu não gostava. Assim, Mas eu ficava é me porque você sentia não tinha essa presa. almofada, ia Exato. ser esse negócio das Não costas. sabia desse truque aí maravilhoso. Tem Que que ter. droga. Sem o Porque negócio das costas, a almofada não encaixa. eu ficava muito presa, me dava muita aflição. Sabe quando dá aqueles mini engasgozinhos? E aí eu me sentia com as mãos presas, assim. Eu falava, meu, o que eu vou fazer? Então eu gostava de dar um de cada vez, por mais que demorava mais. A mamada ficava, tipo, insanamente mais longa. Mas eu gostava mais. Mas também eu sempre tinha alguém lá me ajudando. Porque quando você não amamenta junto, aí você tem que ter alguém que vai pegar o neném Sim. pra rotar. Mas uma outra dica que eu tenho é que eu comprei esse negócio anti-refluxo de neném. Mas é tipo, não era anti-refluxo, é tipo uma cadeirinha assim. Ai, maravilhoso. Isso é muito bom. Porque daí, assim, um tá lá no peito, uma no meu caso, e no seu caso também, e a outra tá Tá na lá cadeirinha. sentadinha, né? Ela é um recém-nascido, então ela vai estar, tipo assim. Mas ela vai ficar na posição que tem que ficar pós-mamada, depois que você deixar ela em pezinho um pouquinho. Você põe ela lá e você fica de olho nessa e dando mamar pra essa. Quando eu tava sem ninguém no quarto comigo, era assim que eu fazia. E aí, a outra dica que eu ia falar pra você é aceita ajuda. Então, não, porque juro, eu acho que, tipo, às vezes a gente idealiza uma coisa, não sei se você concorda comigo, né? De assim, eu sou forte, eu consigo, blá, 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 mas às vezes você vai pôr um peso em você que às vezes você nem vai curtir, sabe? De tão louca que você vai ficar. É. Sendo sincera, não é? É. E sabe o que, assim, mudou minha maternidade? Todo mundo fala, você tem uma maternidade leve. Eu só tive uma maternidade leve nesses primeiros meses, porque minha avó me deu de presente enfermeira noturna. Então, Ai, ela que chegava lá às 8, ficava até umas 7 da manhã. E aí, os bebês, eu desligava a babá eletrônica. Ela, quando eles acordavam, ela trazia os bebês. Eu sentava, só botava a almofada ali, ficava ainda meio dormindo. Trazia no quarto. Eu dava mamar pros 2 ao mesmo tempo. Dava pra ela, dela eu botava um na cadeirinha e o outro ela ficava no colo. E pronto, e aí eu conseguia ter mais noites de sono. Então, talvez pedir uma ajuda desse Pelo menos tipo à noite, com né? a sua mãe ou com a sua sogra, com o seu sogro, é muito, muito, muito bom. Porque, assim, um recém-nascido já é difícil. 2 recém-nascidos é pior. bem difícil. Né? E aí, o que eu ia falar também é o negócio da rotina, né? Não sei como é que foi na sua casa, mas na minha, tipo, eu fiquei a louca da rotina mesmo. E eu achei que isso ajudou muito. Hoje, minhas filhas dormem muito cedo. Até hoje, elas têm 4 anos. Elas pedem, às vezes, pra dormir, sabe? Tipo, elas Que dormem... horas, mais ou menos? Elas dormem 7h30 da noite. Maravilhoso. É muito bom. E assim, uma delas dorme a noite inteira, a outra, às vezes sim, às vezes não, né? Não tô dizendo que é perfeito, mas elas têm essa rotininha muito clara na cabeça delas. E aí fica mais fácil, né? De certa forma, porque eu acho que otimiza as coisas. A criança precisa um pouco de rotina, né? Uma coisa que pode ser até um pouco meio contraditória, que vai ter gente que vai discordar completamente de mim, é que lá em casa, com os gêmeos, a gente não conseguia fazer livre demanda. Então, eu também. se um começava a chorar meia hora antes, a gente ia distraindo e ia enrolando até chegar nas 3 horas para os 2 mamarem juntos. É a história da rotina. E se um tá dormindo, você acorda, vai acordar. Seu irmão quer mamar, você vem junto. Vamos aí, o bonde vai seguindo junto. Faz muita diferença pra rotina isso. Faz. Porque E até mais pra frente, porque daí elas vão crescer e aí vai ter um momento que assim, eu quero tomar banho, eu não quero tomar banho. Aí sua vida vai virar uma loucura. É. Se elas já sabem que vai ter horarinho para as coisas, elas já não ficam ansiosas. A criança, quanto mais rotina você dá, mais calma ela fica, menos ansiosa. Então, assim, lá em casa é assim, gente, é a hora do banho. A hora do banho é a hora do banho. Não tem questionamento. discussão. É isso, tá na hora do banho. Porque é isso, otimiza as coisas. Porque se você ficar, vou dar banho numa agora e vou dar banho na outra só daqui a 2 horas. Você vai ficar louca. Cada dia vai ser uma coisa. E a criança nos dobra, que você não chegou nessa fase ainda, gente. Não, mas Vocês não estão entendendo. A criança, ela vai crescendo e vai te dobrando. Então, você precisa, né, ter algum tipo de regrinha em casa, né? Para conseguir, principalmente quando são os 2 juntos, né?
E aí, lá em casa, parecia meio produção em série, não é? Tipo, você dá banho num, aí dá banho no outro, aí troca um, troca outro. Era muito engraçado. É engraçado. Gostoso. É muito. E agora eu tô grávida de um só, e eu fico pensando, gente, vai ser, tipo, muito diferente, sabe? Não, vai ser muito fácil pra você Muito, agora. eu acho que vai. Até a gravidez, eu tava falando isso para umas amigas ontem, assim, gente, tá mais leve. Antes tinha uma galera aqui dentro, agora é um só. Fica mais leve, assim, sabe? Então, sei lá, eu acho que é isso. Não é para te assustar, mas aceita ajuda, né? Aceita ajuda, dorme muito, o máximo que você conseguir. Se bem que gravidez de gêmeos é muito difícil Cara, dormir, eu né? dormia muito bem de lado. Sério? Nossa, eu não. De lado, travesseirinho no meio das pernas. Você não tinha azia? Ah, tinha. Eu dormia com milanta do lado e dava de gole na madrugada. Eu tinha que dormir assim, sentada. Meu marido, cada hora ele perdia um travesseiro. No final, ele já não tinha travesseiro. Só eu tinha, assim, 500 mil travesseiros em volta de mim. Nossa, é. Gente, é muito difícil achar posição, tudo. É horrível. Mas de lado funcionava. Olha. Nessa eu tô conseguindo dormir mais do que na outra. A outra realmente. Nossa, Gente. é uma loucura. E, nossa, pede ajuda pro seu marido. Isso também. Isso também. O Bruno adorava, muita por exemplo, o pequeno. O pequeno. Ele troca a fralda, tudo certo. Não, ele que trocou. Ele que me você ensinou falou a trocar depois. a fralda Ele depois. trocou antes, né? Ele dá todos os banhos. O banho era muito meu momento. E a fralda, o Bruno não tem esse talento, assim. Tipo, tadinho. Ele trocou, mas assim, muito poucas. E eu já sabia que ele era assim, porque ele é daquele que, tipo assim, sei lá, ele vai trocar. Assim, o negócio das cachorras, assim, ele fica tipo. Ele tem um problema mesmo, sério? entendeu? Só que ao mesmo tempo, cara, ele punha pra rotar todas as mamadas. Ele amava. Aí ele ficava com elas no colo, aquela história, sabe? Tipo, então, assim, ele faz outras coisas, brinca pra caramba com elas. Sempre sentou, brincou. Então, assim. O melhor conselho que eu ganhei dessa Mari, dessa amiga nossa, que quando descobri que estava grávida, ela me chamou num canto, contou escondido do pequeno. Falou assim, Bela, é o seguinte. Quando ele trocar uma roupa, principalmente no início, uma fralda, e tiver errado, deixa. Ele vai se tocar. Se você ficar criticando, ele vai desistir de fazer e vai te dar pra fazer tudo. Isso é verdade. Então, deixa ele trocar errado. Tá do avesso? Deixa a criança do avesso. Vai ficar, o quê? Umas horas, ele vai se tocar uma hora. Ele vai aprender sozinho. E tudo bem que, no meu caso, eu não conseguia fazer. Então, ele teve que fazer na marra. Mas esse foi um conselho que eu... Muito bom mesmo. Ele ficava noiado, por exemplo, de trocar fralda de menina, e aí tem aquele risco de ficar... O Rodrigo também, bastante. Então, eu acho que talvez com esse ele vai ter menos noia, porque a fralda de menina, pra quem não sabe, tem mais risco de ficar Mas menino faz muito xixi na gente. Exato, isso tudo bem. Mas eu acho que, tipo, o risco de pegar, como é que fala? Infecção urinária. Aí ele ficava, ai meu Deus, se eu não limpar direito. Sabe aquela coisa? Aí eu falava, vai, também, tira a pressão e... Sei lá, cada um faz o que acha, consegue, faz melhor, entendeu? Tipo, eu acho que é isso, a maternidade leve. Eu sinto que a gente é parecida nesse sentido. Assim, eu também gosto de encarar dessa forma mais leve. Aí tinha gente que falava, você romantiza a gravidez. Eu falava, mas eu gosto de estar grávida. Deixa eu romantizar. Pra mim foi tão difícil engravidar, a hora que eu engravidei, deixa eu romantizar. Sabe? Então, também não sou muito fã dessa coisa, tipo, tão negativa da maternidade, né? Sim. Tipo, eu acho importante falar que existem perrengues, mas os perrengues podem ser olhados de duas maneiras. E eu acho que a gente tende a olhar de uma maneira um pouco mais leve, entendeu? E positiva, talvez. Positiva, eu vejo, assim, sei lá, qualquer coisa que dá, entre aspas, errado com eles, é um aprendizado. Sabe? Sei lá, qualquer decisão errada que a gente tome é um aprendizado. E a vida que segue. Eu não me preocupo muito com as coisas, sabe? Você não é muito ansiosa? Sou bastante, mas não nesse sentido. Então, eu não vou ficar me preocupando se isso vai dar errado. Primeiro vai dar errado, depois eu me preocupo em como que eu vou corrigir isso. Perfeita. Eu também sempre falei isso. Eu falava, eu sofria pelos problemas à medida que eles iam acontecendo. Senão você fica louca. Senão você começa a sofrer por coisa que nem aconteceu ainda. E o fato de você ter gêmeos já começam a te falar, tem mais risco de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, né? Se você ficasse sofrendo antes de ter a pré-eclâmpsia... Esse caso eu fiquei um pouco... Não, mas tudo bem. Mas assim, você teve, de fato, pré-eclâmpsia. Sim. Mas não adiantava nada você sofrer antes de ter, entendeu? Da mesma forma, eu tinha aquele negócio, o útero pode não contrair, aí ter hemorragia no parto. Aí isso daí eu também tinha um medo. E quando você prestou atenção na cesárea que eles começam a fazer um check em tudo?
bisturi, não sei o que lá, o quê. Nossa, nem reparei. Quantas bolsas, X bolsas de sangue, tipo, não sei o que lá. Quando falou isso, eu me gelei e falei, ferrou. Me Nossa, dá nem anestesia aí, reparei. pelo amor de Deus, Nem logo. reparei. Nossa. O que você achou até hoje que foi, assim, a maior dificuldade, assim, que você não imaginava? Dos dois? De ter os filhos e tudo mais. Cara, é muito ridículo, porque quando me perguntam isso, eu nunca sei o que responder. Porque eu falo, não é possível, eu devo ter 2 anjos em casa, porque eu nunca sei o que responder. Aí eu penso numa coisa e meio que invento. Eu sempre respondo essa pergunta, mas nunca é Ou muito seja, real. nem vai ser de verdade. Nem é. Eu vou pensar em outra coisa aqui pra te responder. Mas é isso, vamos falar que tá romantizando. Mas, cara, é a sua experiência. Eu acho isso maravilhoso. Pra mim, é a noia de engasgo. Nossa, eu tenho muita noia também. Pra mim, a pior parte é lidar com a minha cabeça, porque eu tenho certeza que a cada refeição eles vão engasgar, fico paranoica. Já desengasguei a Mel 2 vezes, sendo que ela nem tava engasgada, fiz uma manobra. Como assim? Sério, horrível. Sério? Uhum, botei Desculpa aqui no aí, joelho. mas é que é muito bom. Não, horrível. Dei fiz massagem cardíaca e coitada, ela tava ótima, tadinha. É real isso? É, paranoia. Nossa! Mas eu acho que, em geral, pra mim é a noia em geral, assim. Né? Tipo, a gente fica muito noiada, não sei, Muito. tipo, com os filhos, né? De tá tudo bem e tal. Eu tive que fazer terapia, juro. É Punk o negócio. punk, se tá respirando à noite. Mas essa eu No começo você punha o dedinho pra ver se tava respirando. Eu até hoje, de vez em quando, eu ponho a mão No peitinho. Pelo dedinho, eu não consigo. Eu punha assim pra ver. Eu coloco a mão aqui, meio que a mão é o corpo inteiro do bebê, né, pra gente, e vejo se tá mexendo. Ai, e eles são muito parecidos ou diferentes de personalidades? Muito diferentes. Diferentes. Muito, muito, muito. O Bento é muito tudo mais. Então, ele chora mais, ele ri mais, ele brinca mais, ele se diverte mais. A Mel é muito calminha, então ela quase não dá trabalho. Mas para arrancar uma risada dela é mais trabalhoso também. E ela é mais denguinho, ela é mais quietinha, Sei. calminha, denguinho. E ele é espalhafatoso. E eles, em termos assim, tipo, um já engatinha, o outro não? Muito diferente. Então, por exemplo, a Mel sentou muito rápido e ficava durinha. E o Bento nada. Aí ele começou a rastejar e ele já, tipo, rastejava Engatinha. a casa inteira. Rastejava, engatinha ainda não. Aham. A casa inteira e a Mel estática ficava lá sentadinha perfeita. Lady. Mas não se mexia, era aquilo. Entendi. E aí agora, ele já tá ficando em pé sozinho, então ele não pode ver nada numa altura média assim, tipo sofá. Ele vai se arrastando, apoia ali e fica em pé. E aí agora ele passa, acho que 90% do dia dele em pé apoiado assim no sofá. A gente tenta, porque dizem que as pessoas no Instagram que não é bom ficar forçando por causa da estrutura do quadril, mas, cara, o garoto quer ficar assim o dia inteiro, a gente não consegue não fazer ele ficar em pé. Então é isso, a gente meio que aceitou. E aí agora a Mel tá dando indícios que ela vai conseguir engatinhar certinho antes dele, só que ele se rasteja. Olha, e fica com em pé, cada então filha. Eu é sempre muito falo, louco. ter gêmeos também é um aprendizado pra gente como mãe, Não do tipo, comparar. não compare seus filhos, porque cada um é de um jeito, né? É. muito isso. Eu vejo muito isso com as minhas também. Agora você vai entrar numa fase. Como que é? Nossa, que é a fase que eles vão começar a andar. Gente, é tipo assim, um mini ataque cardíaco Todo por dia. segundo. É. Porque é isso, eu tinha uma que era muito estabanada, que até hoje é meio estabanada, que é a Nena. E a Kiki é mais medrosinha, assim, no sentido de, tipo, mais certinha. Acho que eu me identifico mais com ela, assim, até hoje. Ela tem mais, por exemplo, ela tem medo de montanha-russa, e a Nena não tem, enfim. E a Nena, quando era pequenininha, ela começou a andar, ela caía, era um galo aqui, um corte ali, um corte aqui. Eu falava, gente, não é possível. Outro dia ela caiu, teve um galo no mesmo lugar que ela teve quando ela Sério? tinha 10 meses. Aí eu fiz uma montagem dela, te Que mostro fofo. depois. Deu muita dó. Mas, enfim, é uma fase que tem que ficar de olho. E aí, com os dois juntos, eu Nossa. acho isso muito punk. Não, e de manhã, geralmente eu acordo primeiro. Agora a gente, como eles estão conseguindo ir até umas 6h30, a gente tá acordando eu e o Rodrigo juntos, que a nossa babá chega umas 8, 9. E aí eu tava ficando amanhã sozinha com eles na sala, tipo, das 6 às 8, mais ou menos. Aham. E aí, um dia desses, sei lá, uns 3 dias atrás, o Bento tava... Eu tava na sala com os dois, a gente põe o tapetão, aquele de atividade Sei. fofinho, que é, nossa, uma das... Dica pra mãe de gêmeos, Isabela. Compra esses tapetes Nossa, é grandes, maravilhoso. é maravilhoso. E aí, eles ficam lá. Tava com a Mel e o Bento, ele
rasteja pela casa toda e tudo bem, ele descobre lá. Sumiu. E aí eu vejo ele subiu na cadeira e ficou em pé. Eu fui andando, assim, foi tipo assim. Eu sempre tive medo, porque eu via vídeo na internet, sabe aquelas coisas de mãe, o filho tá caindo, a mãe do nada chega lá e segura. Eu falava, eu certeza, eu sou estabanada também, eu não vou ter esse superpoder. Na hora, eu tipo assim, eu não sei o que aconteceu, eu vi ele caindo, na hora eu consegui botar a mão e amorteci assim a cabeça pra bater no chão. Eu falei, meu Deus, acho que eu virei mãe. É real isso, agora. é real. Gente. Nossa, então é tipo assim, tá prestando atenção nos dois ao mesmo tempo. Então, agora imagina andando. Errou. Vocês não estão entendendo, gente. Ele aprendeu hoje a abrir gaveta. Ele entendeu que as gavetas da sala abrem. Então ele ficou abrindo gaveta hoje o dia inteiro. Aí pode fechar no dedinho, né? Aí tem que tomar muito cuidado. É. E você, que horas você voltou? Que horas? Como que você voltou ao trabalho, assim, depois de ter filho? Você tinha alguma pressão em cima de você mesma do tipo, quero voltar logo? Tem alguma pergunta? Era. Disso? Ah, então pronto. Não, relacionada a os gêmeos. Ah, tá bom. Vamos aproveitar essa antes. Então da foi gente- nessa primeiro. A Viviane. Aqui é a Viviane que tá falando. Eu sou uma super fã da Fabi, super fã do Fabi Talks. Fabi, te acompanho desde a época da FIV. Inclusive, você me deu a maior força para fazer a minha FIV. E hoje eu tô com meu bebezinho aqui dentro da barriga. E sou uma super fã da Isa desde a época do MasterChef. Adoro o programa e adoro a Isa e acompanho a vida dela até hoje. Meninas, é um prazer estar falando com vocês. Eu tô muito lisonjeada de participar desse encontro icônico. A Isa era uma das pessoas que eu mais queria que participasse do programa. Então, minha pergunta para as duas, inclusive. Vocês duas que são mamães de gêmeos. Meninas, como fazer, né, para estimular cada um dos babies, né, o desenvolvimento individualizado de cada um? Porque as crianças, elas tendem a copiar os comportamentos, né? Então, assim, eu queria saber como é que vocês fazem para estimulá-las de forma individualizada. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e amo vocês. Ai, obrigada. Fofa, obrigada, amei. E aí? Cara, a gente lá em casa, a nossa forma, assim, meio de estimular eles. Primeiro que não é nada individualizado, porque com gêmeos não tem como ser muito individualizado. A gente deixa eles soltos. A gente dá liberdade para eles explorarem. Então, Bento quer explorar a casa, a gente deixa. Lógico, a gente fica de olho. Está indo... Lógico, a gente tampou já todas as tomadas, mas antes da gente tampar as tomadas, estava chegando perto de uma tomada, a gente ia lá e mudava a atenção dele. Mas a gente dá liberdade. Então, sei lá, a gente vê que vai tombar, estão sentados, vão tombar pro lado, só que estão no fofinho. Deixa. A gente, né? Isso é coisa nossa. Não tô falando pra você fazer isso com seu bebê. Aí tomba, e não tem a gente tenta não ter reação para não assustar eles. E eles nem dão bola, porque assim eles vão aprendendo que quando eles caem tem um impacto, então eles vão aprendendo a amortecer e tal. Então, o nosso jeito de educar e estimular é dando liberdade para eles aprenderem as coisas Lá em casa é a mesma sozinhos. coisa, sabia? A gente também. Eu acho que é meio que também falta de opção um pouco. Também não. Você não consegue ficar que nem você fica com um bebê só, você não consegue com dois. Não. Então é isso, tipo, acaba meio que eles vão se virando, assim. E eu sempre falei, eu tenho muita aflição quando as pessoas ficam com os bebês muito no colo. Eu falava, põe no chão, põe a criança no chão. Esse negócio de não entrar com o sapato em casa, eu comecei faz muito tempo, porque é isso. Eu falava, gente, elas andam pela casa toda, andam, né? Enfim, engatinhavam pela casa toda, enfim. E aí eu falava, põe no chão, é assim que elas vão aprender, né? Eu também tenho muito isso. No começo, não vai ser muito individualizado, né? Porque não tem como. E acho que hoje, agora que elas cresceram, você vai descobrindo o que cada uma tem mais, sei lá, afinidade, que gosta mais, que tipo de atividade. E aí, cada uma faz. Você sempre vai ter as opções lá. Então, uma delas ama quebra-cabeça. Ela fica montando quebra-cabeça, a outra gosta de ficar fingindo que tá cozinhando. Então, é isso, tipo, deixa cada uma brincar. E daí, elas têm altas tretas, porque daí uma quer que a outra brinque com o que a outra tá brincando. E aí, elas se resolvem. Isso é outra coisa também, você vai ver. Assim, elas vêm dedurar uma outra. A Siena fez isso, a Kiara fez aquilo. Eu falo, gente, se resolvam aí. Conversa com a sua irmã. Você já conversou? Ela pediu desculpa? Vai lá conversar com ela. Elas vão lá e se viram, porque senão fica aquela coisa, tipo, elas têm que se virar, têm que aprender juntas. E é isso. Aí eu acho que a vida vai, né, trazendo essa individualidade. Mas eu sou muito criticada. No seu caso, eu acho que isso de
de individualidade pega um pouco mais, né? Por ser duas meninas. Então, eu sou criticada, isso que eu ia falar. Eu sou criticada quando eu visto elas iguais. Mas assim, quando eu vou fazer uma compra numa loja, cara, é muito mais fácil eu comprar duas roupas iguais do que ficar pensando em looks diferentes. Lógico. Pô, aí eu vou lá e compro assim, 2 leggings pretas, 2 leggings azuis, 2 leggings rosas. Aí elas têm lá as roupas da escola, que eu deixo separado, porque a escola delas não tem uniforme. Aí eu deixo separado um lugar para as roupas da escola. Se elas querem se vestir iguais, elas vão se vestir iguais. Se elas querem se vestir diferentes, elas vão se vestir diferentes. E assim vai, eu vou respeitando, sabe? Mas no começo era mais fácil você ir lá e escolher 2 roupas iguais. Hoje elas já estão com uma personalidade do tipo, uma delas fala, não, eu não quero ir com a unicórnio, eu quero ir com a flor. Tá bom, põe a flor, põe o unicórnio, tá tudo certo. Então é isso. Aí as pessoas ficam, ai, você não pode vesti-las. Gente, não tem muita regra. Não, ai, coisa chata. Eu falava no início, bem quando eu engravidei. Ah, não vou vestir igual. Daí depois, sei lá, passei umas semanas pensando nisso. Falei, gente, eu tô com a oportunidade de ter gêmeos. Você acha que eu vou perder a oportunidade de ter gêmeos vestidos iguais? É coisa claro mais que não, fofa. é a coisa mais fofa que tem. E é mais prático também, é isso. Você vai escolher uma estampa lá, você vai falar, meu, é a mesma estampa. Depois ele vai crescer e vai querer escolher outra estampa. Ai, tenho medo deles crescerem e terem mau gosto pra se vestir. Não, passa por uma fase também dessa coisa aí, você Nossa. precisa deixar. Eu usava umas botas quando era criança, que eu achava horrível que meu pai me criticava. Porque eu fui criada pela minha mãe e pelo meu padrasto. Eles me davam liberdade para eu vestir o que eu quisesse. Meu pai teve uma vez que ele me fez trocar a bota porque ele não ia sair comigo com aquela bota. Mentira. Aquilo me traumatizou. E Olha como marca. Tá marca. vendo? E eu devia ter o quê? Uns 6 anos. E me marcou. E aí, hoje eu fico, meu Deus, eu entendo um pouquinho meu pai. Mas lógico que eu vou dar liberdade Mas pra aí fazer o que você eles pode usar quiserem. duas técnicas para isso. Já vou falar, então. Daí fica a dica. Limita um pouco as opções. Então, assim, você vai lá e fala assim, ó... Tem essas 4 opções para você usar para essa festinha. Então, você já tem 4 opções lá. E aí, a criança escolhe dentro daquelas opções. Ou, o que acontece muitas vezes, elas põem, tipo assim, um casaco nada a ver com a roupa e falam, tá lindo, eu quero essa cor, né? Aí eu começo a usar, tipo, a psicologia. Eu falo, ai, mas a Elsa... que usa azul, não gosta de usar rosa. Você já viu ela de rosa? Aí, tipo, ela, é verdade. Eu falei, se você colocar branco, que é o gelo, igual da Elsa, né? Porque daí, tipo, combina mais. Ela, tá bom, mamãe, vamos colocar o branco. Assim, tem que ser mais lúdica, entendeu? Porque senão, se você começar a bater de frente com seu filho do tipo, não combina, ele vai falar, combina. Eu tô falando que combina. Aquele cotoquinho falando. Eles falam assim, são adolescentes. Eu falava, gente, eu juro, teve um dia que uma delas tava brigando com a outra, e de repente, tipo, foi lá, entrou no quarto, bateu a porta e falou que queria ficar sozinha. Eu falei, gente, isso começa agora? Elas não têm nem 5 anos. Mas já? Mas já? Eu achava que era, tipo, um 14. E elas dormem juntas? Dormem. Ah, E os isso é seus? muito legal também. Também. Dormem juntas e, assim, nunca nem questionaram isso, assim. Eu quero muito. Eu não tive irmão, assim, de crescer junto. Eu tenho minha irmã, mas é por parte de pai. E eu nunca morei com ela. Então, eu não tenho essa convivência de irmão. E eu quero muito que eles tenham. Então, minha ideia é deixar eles juntos até eles quererem, pedirem. Em algum momento, eu acho que as minhas também vão. Acho que talvez as minhas durem um pouco mais, porque é o mesmo sexo. Eu acho que os meus vai na época criança, de trocar de roupa, vai ficar com Exato. vergonha. Mas eu acho que as minhas duram um pouco mais, mas eu também acho que vai ter um momento que elas vão querer cada uma ter a sua individualidade, faz parte, assim. É. E até o negócio da escola também, que eles recomendam separar, e também tem um monte de gente Como é que é? Eles recomendam separar os gêmeos, né, de classe. Pelo menos nas 2 escolas que elas já foram, a de pequenininho e agora que elas vão ficar. Eles recomendam, porque eles falam que é para elas terem essa individualidade, terem amigos diferentes. É super importante. E eu vejo como mãe, assim, o quanto é importante mesmo. A adaptação escolar delas não era triste porque não ia ficar comigo. Era triste porque elas não iam ficar juntas. Então, uma ficava pedindo a outra, assim, muito. E aí, depois que elas se entenderam, que cada uma tem sua classe, etc., o que acontece é que você tem o dobro de festinhas para levá-las. Verdade. Não, juro, isso é punk. Você tem 2 grupos de mães de classes diferentes para acompanhar. Existe grupo de mãe? De classe, sim. classe? Tipo, sabe? Bom, pelo menos as escolas que elas foram tinham. Que Tem, legal. e aí, assim, eu me perco inteira. Porque, tipo, é isso. Cada uma tem sua classe com as suas mães, de amigos diferentes, festas de amigos diferentes. Aí elas têm o dobro de festa para ir, o dobro de amigo para convidar nas festinhas Não, delas. ferrou, não cabe nem em casa. É tipo isso, mas enfim, faz parte. Agora eu posso fazer a pergunta do trabalho? Ainda não. Mais 2 perguntas. Mas tem a ver com o quê? Tem uma de maternidade e uma outra da Isa. Não, então fala da de maternidade antes, que daí eu quero...
Essa aqui é da Fabiana. Ah, teve mais Minha uma. xará. Oh, só charás. Olá, Fabi, maravilhosa, querida. A voz primeira bonita. influencer que eu comecei a seguir assiduamente. Um beijo enorme para você, para Isa, para as crianças, que a gente, como seguidora, já ama desde o momento que vocês anunciam a gravidez, né? Beijo para Kiki, para Nena, para o Luigi, para o Bento e para Mel. Querida Isa, o que você me diz em relação à maternidade no sentido se você a idealizou? Você idealizou como seria quando as crianças nascessem, quando fossem para casa, ou deixou as coisas fluírem naturalmente de acordo com a necessidade de vocês e com as características dos bebês? Um grande beijo, Deus abençoe todos vocês. Gente, que vozeirão, obrigada. né? Parece Vibe boa. locutora, né? É, amei, obrigada. Obrigada. Amei, obrigada pelo carinho. Ah, conta. Cara, eu nunca idealizei, muito pelo contrário. Assim, eu tive uma sorte muito grande de ter mulheres, principalmente as amigas, lógico que viraram minhas amigas também, mas do pequeno, que são mais velhas e já têm filhos, que falaram, cara, é uma barra, e só falavam quase o negativo, assim, que vai ser difícil, que isso, que aquilo, que já é difícil com um, imagina com dois. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Já tinham me falado muito que esse amor de mãe para filho não é uma coisa do nada que nasce no parto. Lógico que você vai construindo durante os 9 meses de gestação, mas é algo que vai construindo ao longo dos dias, que você vai conhecendo aquele bebê. E é muito louco isso, porque, fugindo um pouco da pergunta, hoje em dia eu penso, cara, quando eles nasceram, se eu pudesse voltar no tempo, mas já tendo essa sensação de que eu conheço, que aqueles 2 recém-nascidos são a Mel e o Bento, nossa, eu ia amar muito mais aqueles recém-nascidos. E é muito louco como realmente o amor só vai crescendo, mas... E não para isso, Não tá? para, não né? Não para. Cada dia eu falo, gente, como pode amar mais? Como E é que toda pode? vez ama mais. É uma loucura. É Eu acho que surreal. até a adolescência. Daí chega aquela fase que você fala, ai, meu Deus do céu. E aí, eu não idealizei nada, tanto que, assim, quartinho deles foi tudo meio que de última hora. E tanta parte de ajuda, eu sempre falei, cara, eu quero sentir as nossas necessidades, porque se chegar uma babá que já trabalha com isso, que já tem experiência, ela vai querer ensinar pra gente como criar os nossos filhos. Não, a gente quer ter essa sensação e ver o que a gente precisa. Tanto que a gente trocou de babá algumas vezes por conta disso, porque a gente começou a sentir, como a gente era muito inexperiente, que elas estavam achando que sabiam educar os nossos filhos melhor do que a gente. Então, a gente teve que trocar para conseguir... Porque você vai cedendo e você vai entendendo que aquela pessoa realmente, naquele momento, ela sabe mais que você. Você está aprendendo com ela e tudo bem também. Mas chega um momento que você não consegue mais recuperar aquele espaço de, não, é o meu filho, eu vou... Pelo menos eu não, porque eu sou meio... Não sei falar muito não, é meio complicado. E aí, ter esse espaço e essa autoridade com os nossos filhos. Então, foi tudo muito aos poucos. De novo, sem expectativa, sem nada, fui deixando... Até porque não foi nem planejado. Não foi nem planejado, mas não quis romantizar nada. Então, falei, cara, vai ser uma barra, e aí é muito melhor você ter o pensamento de que vai ser difícil, e aí toda a parte boa, você vai descobrindo ela, do que ter, vai ser lindo, vai ser a coisa mais legal da minha vida, e aí você vai vendo o quão difícil é. Eu prefiro me surpreender pro bem do que pro mal. Então, verdade. sem expectativas, e aí deixa acontecer. É que, na verdade, tudo na vida que você bota muita expectativa sempre vai ser diferente. E aí, a primeira causa de frustração é essa, né? Sim. Então, quando você vai meio sem expectativa, que eu acho que é a melhor dica, Melhor. vai sem expectativa, porque daí o que vier é lucro, né? O que vier é o que você veio. E aí, quando as pessoas perguntam pra mim, não sei se fazem muito essa pergunta pra você, tipo, como você aguentou gêmeos? Aí eu falo, gente, eu só sei ter gêmeos. Eu não tive não sei outra como é que são. experiência. Agora eu vou saber, mas assim, já veio gêmeos de cara pra gente, a gente, né, Tem que lidou se com a virar. situação. É isso, né? Então é muito doido, assim, que as pessoas têm muita curiosidade disso. Como? Mas eu acho que, de alguma forma, eu não sei se é sorte de quem tem gêmeos ou se é pelas circunstâncias de não conseguir dar aquela atenção, de ser muito só aquele bebê.
que são mais tranquilos, gêmeos. Você não tem então, essa eu tenho essa sensação? sensação também. A minha pediatra falou, é muito impressionante, vocês não precisam se desesperar tanto na consulta antes de nascer. Vocês vão ver que gêmeos costuma dar menos trabalho. É meio bizarro isso que eu tô falando, mas costuma dar menos Posso te trabalho. falar? Eu acredito. E o pior, quando as pessoas falam pra mim, agora você vai tirar de letra, eu falo, não sei. Porque assim, vai saber. Vai que ele é um neném que tem muita cólica, muito refluxo, muito não sei o que, e as meninas não tiveram. Aí eu falo, cara, tipo, cada um é uma experiência, vamos ver. Eu também não fico, exatamente, pondo expectativa. Se eu ficar pensando, gente, vou tirar de letra, vou fazer com o pé nas costas. Aí chega lá, o bebê é super difícil, chora a noite inteira, elas não eram assim. Então é isso. Eu acho que quando são gêmeos, talvez. Acho que tem um conjunto de fatores, Deus está ajudando. Eu também acho que Deus ajuda. Mas eu acho também que tem essa coisa do bebê, tipo assim, desde sempre você tem que dar ele no colo das pessoas. Você não fica grudado o tempo todo com aquele bebê, porque você tem o outro bebê. Você não consegue ficar grudado. É humanamente impossível ficar grudado o tempo todo com os dois ao mesmo tempo, né? Então eu acho, concordo muito com o que você falou, assim. E você tem, porque eu tenho assim. Tanto que ontem eu falei pro Rodrigo, a gente tava, final do dia, a gente foi passear com eles de carrinho. Eu falei, cara, hoje eu fiquei pouco com o Bento, eu fiquei muito mais com a Mel. Aí tem dias que eu fico mais Nossa, com um do que com o outro. muito. E aí eu fico meio tipo, ai, queria ter ficado mais com esse também. Tenho muito. É aquela culpa da maternidade. É, né? Ela vem pra gente dessa forma e vai vir, por exemplo, quando as pessoas têm mais de um filho. Sempre vai vir, ai, mas o mais velho, agora chegou o mais novo, vou ficar mais com o mais velho. Aí fica com dó porque não ficou com o mais novo. Ixi, acho que toda E mãe é isso sente pra isso. sempre. Eu acho que toda mãe sente isso. E eu sempre tentei equilibrar, mas, cara, é difícil. Tem dia que um filho precisa mais de você. Não, e tem dia que um precisa de colo o dia inteiro e o outro tá de boa. Exato. E é muito louco. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas eles parecem que revezam as crises muito fortes de choro. Eu Nunca é ao sempre mesmo falei tempo. isso pra vocês, nunca foi ao mesmo tempo. É. Nunca. Quando um precisa muito, o outro parece que entende. É. E também tem outra coisa, não sei lá na sua casa, mas as pessoas ficavam perguntando, mas quando uma acorda, não acorda a outra, eu falo, meu, não. Que doido, né? Eu acho que desde pequeno sempre dividiu, sempre teve aquele choro lá. nem incomoda mais. É muito bom. E agora, assim, como que foi? Então, eu perguntei, mas eu vou voltar, porque agora eu posso voltar. Como foi essa volta pro trabalho, né? E você sente que foi diferente? Sente que foi melhor, foi pior? Tá sendo? Como que é isso? É uma responsabilidade muito maior. Então, antes, lógico, eu tinha que me sustentar, mas era só eu. Agora não, agora tem que sustentar uma família, meus filhos. Então, tem uma responsabilidade muito maior e eu gosto muito de trabalhar. Então, foi meio que quase um escapezinho, assim, para eu ir me reconectando e eu tomar uma folga da Isa mãe o tempo inteiro, de uma forma que eu não me sentisse culpada. Porque se eu tirasse esse tempo para ir no shopping, passear, sei lá, ir num restaurante sozinha, eu ia me sentir mal, eu ia me sentir culpada, eu ia me sentir julgada, eu não ia me sentir justa com, sei lá, o Rodrigo, que ia ficar em casa com as crianças. Então, era uma forma de eu ter o meu tempo, só que justificado para todo mundo, inclusive muito para mim. Então, me fez muito bem o trabalho. Então, assim, desde... Você voltou rápido? Assim? Muito. Eu acho que Eu também. com uns 2 meses eu já tinha voltado. Lógico, tenho muita oportunidade, muito privilégio de poder trabalhar em casa. Eu ia falar isso, é uma profissão que permite, né? Permite. Então, eu conseguia trabalhar de casa, mas me ajudou muito, assim. Nossa, ter, sei lá, 1 horinha no início que fosse para gravar um vídeo e que daí eu realmente conseguia desapegar das crianças. Porque às vezes você está em casa, você está fazendo alguma coisa, sei lá, vendo uma TV, mas você está ainda ali prestando atenção no que está acontecendo com as crianças. E ter esse tempo de realmente desapegar me fazia muito bem. Você não teve blues também, né? Não, zero. Ai, que bom. Você Isso também ajuda. não, né? Não, não tive também. E tem mais risco, né? Com É? gêmeos. Não sabia, Porque não. a queda hormonal é maior. Sei lá, minha médica me falou isso. Uhum. Ela falou, se você tiver vontade de chorar do nada, Eu tal, nunca tem remedinho. tive. Eu também não. Nunca. Eu fui chorar, acho que, sei lá, 10 dias depois que elas nasceram, por um motivo muito besta lá. Então eu falei, nossa, primeira vez que eu tô chorando. Mas é isso, acho que fica no universo paralelo ali. Mas e em relação ao casal? Assim, isso Nossa, abalou completamente, né? Deus me livre. Nossa Senhora. Pânico total. Agora que tá voltando, assim. Mas o início... Logo no início, a gente se uniu muito. E aí ficou, tipo assim, a relação mais forte, mais unida do que nunca. Mas depois de 1 mês ali, quando o cansaço veio, o cansaço bateu,
E como a gente não tinha planejado, a gente não tinha conversado sobre como a gente achava que tinha que educar ou não educar. Então, Isso acho que é o mais complexo essas pro pequenas casal. divergênciazinhas muito idiotas, assim. A gente nunca teve uma briga grande, porque no contexto geral a gente concorda muito em como realmente criar uma pessoa. Mas vai dar a carne batida no liquidificador para eu ficar tranquila, que não vai engasgar, ou não, vai dar um pouco maior, que é o que ele acredita, que ele tá certo, para eles irem aprendendo a mastigar e exercitando. Então, coisas muito pequenas dessas Que geram os atritos. que geram uns atritos gigantescos e aí vira uma briga absurda por um motivo idiota, porque tá todo mundo cansado e que não dormiu. Então, porque depois de 3 meses a gente não teve mais ajuda noturna. Então, hoje em dia a gente é bem dividido nisso. Então, ele fica com todo o rolê da madrugada quando acorda. Agora eles estão numa fase de rasgar o dente, então tá mais difícil. De resto, eles dormem a noite inteira. Mas quando tem complicação na madrugada, é ele. E aí, de manhã, às 6 e pouco, depois de dar uma mamá, você. aí sou eu. Daí ele dorme até quando ele conseguir. Entendi. E acho que Depois que dividiu as funções, é meio que nenhum trabalho, se você for pensar. Qualquer trabalho, se as funções não estão bem divididas, vai dar vai treta. dar treta. E aí, entre o casal, acaba sendo a mesma coisa. E em termos de intimidade, essas coisas. Antes, um outro conselho de uma outra amiga minha, ela falou assim, quando eu trabalhava, eu era estagiária dessa pessoa, ela me deu o melhor conselho para casal. Existe uma parte de mim que, assim, feminista, eu falava, não vou dobrar a roupa dele, porque eu não vou cuidar de homem, ele que vai guardar a roupa dele no armário. E aí ela me deu essa dica, ela falou, cara, para que você vai desgastar a relação por um negócio idiota que você pode... Se o chinelo dele, que fica fora da sapateira, te irrita, em 5 segundos você pega o chinelo e põe na sapateira. Será que vale a pena o desgaste na relação por uma coisa besta? Falei, é verdade, acho que não. E aí, desde que eu mudei um pouco isso, falei, cara, coisas Ficou muito mais pequenas leve. eu não preciso incomodar. Eu sempre falo, escolha suas batalhas. Exato, É meio que isso. é isso. Não vale a pena ficar brigando por coisa tão Muito. besta, porque desgasta o relacionamento de uma forma E que você acha que é bobo, que É. não vai realmente acarretar, mas depois de um tempo, nesses mini desgastes, a relação vai realmente se desgastando. É. Mas intimidade foi complicado. Eu tive muita dor. Muita dor. Tive até que fazer um tratamento, esqueci o nome do hormônio, mas durante 14 dias, para ir aumentando a elasticidade e a lubrificação Então, natural. eu acho que a gente tem isso porque também tem essa coisa da queda hormonal. E de gêmeos falam que é muito pior. Não, eu fui depilar depois, né? Aham. E eu não sabia. Bom, a depilação com cera me cortou lá embaixo. Mentira. De Rasgou? de tão fininha que fica a pele, tão seco tudo, enfim. Gente, rasgou. É tipo assim, eu falei, meu Deus, olha a intimidade que eu tô dando, mas é isso. Mas só pra saberem, assim, tipo, existe isso. E aí tem todo aquele lubrificante especial que você bota antes pra começar a tentar voltar a história. É importante. E uma coisa que me pegou muito foi, por conta da amamentação, você perde a vontade. Nossa, completamente. E aí, é tipo assim, caramba, será que eu nunca mais vou gostar de sexo na vida? É, muito Eu tive muito essa questão. Aí foi diminuindo o ritmo e o intervalo entre as mamadas, vai voltando um pouquinho. Daí eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei, tá. Não, e você sabe que é um negócio meio da gente como natureza mesmo, né? Porque enquanto você tá amamentando, pra você não engravidar de novo, né? Uhum. Meio que sua libido cai por um tempo, porque não é mesmo pra você procriar naquele momento. Então, é isso. Só que a gente se sente culpada. Se sente. Eu me sentia culpada. Lógico. Não, e é importante conversar. Eu acho que o mais importante de tudo é conversar com o médico para entender, né? Porque senão você fica se sentindo... E aí tem aquelas pessoas que falam... Conversar com outras Nossa, mulheres. eu nem consegui aguentar a quarentena. Eu tô tipo, minha filha... Não. Quando aconteceu de, tipo assim, tá liberado, eu não queria nem que minha médica falasse na frente dele, sabe? Tipo, não fala, não dá essa... Não tá, Não não. dá essa notícia, entendeu? Daí, Nossa, ele tipo acabou assim... de mandar mensagem aqui. Não, era tipo assim, não precisa ir comigo na consulta, não, de 40 dias. Não. Eu te conto depois. Porque é isso, gente. É difícil, né? Muita coisa pra gente lidar e, enfim. Mas tá tudo certo, depois volta. É só ter calma. Acho que pra tudo. Pra né? tudo tem que ter calma. A conclusão de todo esse papo é esse. E ter um parceiro que também tenha calma junto e que te Exato, entenda. exato. Acho Graças que a Deus, acho que a gente
foi privilegiado nesse sentido, porque é isso, o parceiro é muito importante ter paciência, entender, né? Porque, queira ou não, envolve muito mais a gente do que eles. Não tem Né? nada a ver com eles. É Nada, só a gente. exato. E aí eles têm que entender. E é isso, compreender. Mas depois volta tudo ao normal, tá tudo certo. E eu pensava isso não só de casal, assim, mas também eu pensava assim, eu nunca mais vou sentar no sofá e assistir seriado. Eu não- consegui eu essa ficava assim, semana. então, tá vendo? Demora, mas volta. É, Volta, e não é gostoso? é gostoso. É isso. E você começa, pelo menos eu, depois da maternidade, eu comecei a aproveitar muito cada segundo. Então, ver uma série é muito mais legal do que antigamente ver uma série. Porque quando você tem um tempo só pra você, Sim. tipo assim, você quer aproveitar ao máximo. Sem dúvida. E aí eu falo do negócio da rotina, pra gente é muito importante, como casal também, porque eu falo assim, o fato delas dormirem cedo dá pra gente momentos únicos juntos, sozinhos, que são muito importantes, Sim. né? Tipo, os dois trabalham, os dois passam o dia longe, e aí à noite a gente quer ficar junto. E aí se tiver as meninas, é óbvio que a gente não vai ficar sozinhos juntos. Então elas dormem cedo e pra gente é muito importante, que a gente consegue jantar junto. Mesmo que a gente faça companhia no jantar delas, a gente espera pra jantar junto, porque é um Isso é momento legal. nosso, é importante. Só que a gente toma café da manhã a família toda junto. E é assim, cada casa vai encontrar sua dinâmica, mas é importante ter esses momentos, né? Total. E aí você tava falando do negócio da culpa, de tipo, quando eu trabalho, eu não sinto que eu tô fazendo alguma coisa fútil que não estou com os meus filhos, mas estou fazendo uma coisa que não é justificável. Isso passou ou você ainda sente isso? Não, isso passou, não totalmente, sinto um pouco, mas já passou bastante, assim. Mas nos primeiros meses era uma muita culpa culpa. absurda. Eu acho que essa culpa vai nos acompanhar para sempre, sinto acho lhe também. informar. Vai, mas é importante ter esses lidar com momentos. isso, né? Você tá almoçando com uma amiga, você passear no shopping, o que você quiser fazer é importante também, né? Sim. Não é só o trabalho. E é justificável. Você é você. Você tem que ser você. A gente tem que ter 1000 papéis, né? Não é só o papel de mãe. Mas acho que tem mais uma pergunta aí. Tem a última pergunta da Ana. Oi, Fabi. Oi, Isa. Tudo bem? É um prazer participar de novo do podcast. Eu amo de paixão. E, Isa, eu te acompanho desde o MasterChef. Sempre torci para você ganhar. E eu queria te fazer uma pergunta. Você sempre diz que você tem versões. Você a chama de skins, né? E eu queria saber de você. Qual é a sua skin preferida? Qual é a sua versão preferida? Um beijo, meninas. Muito obrigada. Fofa, obrigada a você por participar mais uma vez. Minha skin favorita, eu acho que é a... Eu vou unir duas skins, a skin mãe e cozinheira. Então, cozinhar a skin cozinheira dos pequenúsculos. Então, quando eu tô que fazendo... fofa. Porque eu faço praticamente todas as refeições Todas as deles. refeições deles. Que legal. Então, eu gosto Gente, muito que disso. sorte a deles, né? Essa- Mãe que cozinha, muito bom. Essa introdução alimentar, é uma coisa que eu curto muito. Então, poder pensar em cada coisa, em temperar a comidinha deles, para eles gostarem de tudo, isso eu tô curtindo muito, sabe? Então, acho que essa é a São minha 2 skin papéis favorita. que você ama. São os dois juntos, de uma O vez. que é esse skin? Você fala Não, isso é coisa de TikToker, eu copiei. É tipo, os TikTokers. Eu nem sei se é Gen Z ou se é Gen Z a gente. sei Não, lá. a gente é millennial. Acho que Millennial, você Não, eu tem- sou millennial. Você é millennial também. Gen Z fala isso de skin, eu só copiei. Entendi. Pra ser mais jovem. E vem cá, uma curiosidade. Você falou que você não gosta de ovo, porque quando eu Não fui gosto. fazer o spoiler lá pra saberem quem era que ia vir... Não gosto. Gosto de ovo? Não gosto de Mas ovo. Tudo, mas Não, eu ovo como. puro. Não, é puro. Se tiver misturado na receita, Não, você tipo, come. é meio esquisito, mas se for tipo uma gema crua, eu até como. Por exemplo, uma maionese, uma gema misturada no steak tartar, eu como. É, porque muita coisa na culinária Não, vai ovo. como, mas não gosto. Ai, gema dura, aquele cheiro de enxofre. Jura? Pavor, ruim. Eu amo ovo. O Odeio. Mas eu faço quase todos os dias. que mais você não gosta de comer? Camarão. Que? Camarão. Não gosta? Não gosto. Antes eu mentia, eu falava que eu tinha alergia pra quando eu fosse em restaurante ninguém me julgar, porque Masterchef tem que comer camarão, né? Mas hoje em dia eu admito que eu não tenho alergia, que eu não gosto mesmo. Mas, por exemplo, eu fui no Otec, que foi um dos, assim, restaurantes mais incríveis que eu fui aqui no Brasil, talvez o mais. E o meu era um menu degustação. Onde fica esse? No Rio. Ah, que legal. E aí um dos pratos do menu era uma cavaquinha, que é tipo
um mix entre um camarão e uma lagosta, né? Um bicho que fica ali no meio do caminho, que é tipo uma lagosta, só que é só o rabo da lagosta. É meio feio. Mas lagosta você gosta? Hum. Como pode, gente? Só que essa cavaquinha foi o que eu mais gostei do menu, entendeu? Olha. Então, depende, mas Mas camarão... você eu experimenta, gosto. então. Ah, experimento. Em menu de degustação, eu experimento tudo. Mas não gosto, não. Coentro, você gosta? Amo. Eu odeio. Amo coentro. Amo. Sério? Muito. Nossa, outro dia eu vi você agradecendo uns negócios que você ganhou. Daí você, ai, que delícia esse coentro em pó. Eu tô tipo, Tinha um coentrão gigante. não era? Sei lá o que era, mas eu falei, nossa, eu odeio coentro. Amo. Nossa, que engraçado. E o que você, tipo, que é seu fraco, assim? Você tem fraco por doce, por salgado? Fritura. Fritura? Fritura. Tudo frito é bom, Tudo né? frito é bom, nossa. Qualquer coisa que já é boa, frita fica melhor É ainda. verdade. Amo. E o que você não gosta? Eu fiquei curiosa agora. Eu? Ah, eu não gosto de coentro. Aham. Deixa eu pensar. Eu não gosto de ostra. Ah, eu gosto. Ai, a textura pra mim é um problema. Mas eu não sou muito assim, cheia de coisa que não gosta. De resto, eu gosto, assim. Não tem muito... Ah, sei lá, se eu vou num restaurante japonês, aqueles uni, tudo que tem uma textura que eu acho esquisitinha, meio nojentinha, eu não gosto, sabe? Mas de resto, vou... É, isso eu como até. E você Eu prefiro texturas mais... Textura do camarão, aquela borrachinha. Tudo bem. Eu amo, dar Tipo- explodidinha na boca. Sério. Nossa, só de pensar me dá... Sério? Agora, um camarão cru, como mais tranquila, porque não tem essa textura. Que engraçado. É. E o camarão cru já não sou tão fã. Tem menos gosto. Engraçado. E qual que é a sua culinária preferida? Aí... Ah, acho que a brasileira. Abrange Tipo, mais. picadinho, essas coisas assim? Eu vou mais pra um lado, tipo, galinha ensopada. Ah, tá. Uma coisa mais... E sua especialidade? Tipo, prato que você fala assim, meu, se eu quiser arrasar, é esse prato que eu vou fazer. Ah, acho que tem um sanduíche de lula com bacon e uva verde, que é o meu favorito, assim. Nossa, que exótico. Mas não faço sempre ele, não. É que eu fiquei com isso na cabeça, que eu queria ter feito MasterChef, não consegui. E eu amo muito esse sanduíche. E todo mundo que já comeu ama esse sanduíche. Mas acho que eu sou boa mesmo, assim, em construir sabor em coisas ensopadas. Então, carne de panela, frango, delícia. coisas molhadinhas. Eu sou boa Amo. nesses molhos, assim, Nossa, que delícia. E aí, em casa, você que cozinha sempre? sempre. Gente. Tô quase começando a querer ter alguém para me ajudar, mas... É pesado, Acho que né? não vai Casa dar de mais família, muito tempo, Mas por enquanto as crianças são pequenas, ainda tá dando. Daqui a Você pouco come muito, assim? muito, Porque você é muito magrinha, né? como muito. É só genética, porque se não fosse genética eu tava ferrada. E, eu ia te perguntar outra coisa que eu não quero esquecer. Eu achei muito legal você mostrar, tipo, que a sua barriga ficou com... Ficou zoada. O que é estria que tem aqui? Ficou zoada, é ótimo. Zoada. Fofa. Ah, tem tudo. Tem diástase. tudo. Então, o músculo, tipo, era assim, ele abriu por causa do peso e ficou. Aí só com cirurgia. Flacidez, muita pele, estria e meu umbigo foi pra fora e não voltou mais. Então, eu tava perguntando isso hoje no meu Insta, se volta, porque meu umbigo foi pra fora nessa, na outra não foi. Ah, não. Volta. Pode voltar. Pode voltar. O meu é seu que não não voltou, Isso te incomoda? Ah, aham. Você quer ir, tipo, resolver, fazer alguma Eu tenho coisa? medo de cirurgia, né? Lembra? É qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia. Entendi. Então, a cesárea é pior porque você tá acordada, né? É. Tipo, é muito pior que qualquer outra cirurgia, porque a outra deu ruim, eu pelo menos já tava dormindo. Você nunca fez Quero. nenhuma fora cesárea? Eu fiz na plástica na orelha, que era muito de abano. Com 7 anos eu arrumei. Com 7 E anos. seus filhos não têm, né? Pois é, né? Na ultrassom eu falei, gente, coitados, eles vão ter orelha de abano, mas não tem. Porque é genético. É, né? mas Ai, não que tem. sorte, que bom. Sorte, se deram bem. Mas você era muito pequenininha quando você fez, aí não contou muito, assim, a cirurgia, tô dizendo. Então, eu Ou fui isso te sedada. traumatizou? Eu fui sedada e fizeram com anestesia local. Entendi. E dizem que eu acordei, eu não lembro muito bem, que eu acordei depois da cirurgia e falei, essa orelha demorou bem mais que essa. E aí os médicos confirmaram que tinha sido verdade. Ou seja, você estava Então, acordada. eu podia estar meio acordada. Ai, que Mas eu não aflição. sei, porque eu não lembro. Mas falaram que eu falei isso que eu acertei. Nossa. Agora, eu tenho medo de cirurgia da anestesia. A cirurgia em mim, cirurgia nos outros. Se me fala que alguém que eu gosto vai fazer cirurgia, eu
Só vou relaxar É um depois. pânico mesmo. Pânico mesmo. Só vou relaxar depois que deu tudo certo. Entendi. Agora, quero muito fazer, só que eu tenho medo, então eu fico aí nessa dúvida. Entendi. E você tá fazendo umas coisas de estética, assim, pra tentar melhorar? Fiz, tô fazendo bastante, melhorou demais, assim. Minha barriga já é outra. Que legal. Mas tem coisa Mas que eu achei falta. demais, assim, você mostrar, Ah, sabe? obrigada. Que é isso, tipo... Tira um peso, porque, assim, se eu mostro, e eu sei que todo mundo sabe que minha barriga é assim, eu me sinto muito mais confortável pra colocar um biquíni na praia. Exato. Do que eu esconder meu corpo. Se eu escondesse meu corpo e eu não quisesse mostrar, eu ia me sentir muito insegura pra usar um cropped, pra usar um biquíni. Então, eu prefiro eu mesma Escancarar tirar mesmo, essa exato. barreira, porque eu me sinto mais segura, sabe? Muito legal. E pra encorajar outras mulheres também, porque eu tenho acesso a fazer uma cirurgia se eu quiser. Mas tem muita mulher que não tem e que gostaria de ter essa oportunidade. Então, de poder encorajar e mostrar que, cara, eu também tenho a barriga assim, que tá tudo bem a gente mostrar, porque, querendo ou não, é uma marca de uma coisa muito linda que aconteceu, né? exatamente. Eu só tenho a O barriga orgulho, assim, é. porque eu consegui gerar os meus 2 filhos até o final da gestação gemelar. Então, assim eu consegui fazer eles nascerem saudáveis. E eu só tenho a barriga assim porque eu consegui levar até o final. Que se eles tivessem nascido prematuros, eu estaria com a barriga ótima, mas É. o que é A que melhor, custo, né? É. Com os filhos na UTI. Exato. Exato. Bom, mãe sempre vai escolher o melhor pra eles Sempre. do que pra gente, né? Com certeza. Ai, eu amei muito. Eu nem amei queria também. terminar. Amei demais. Tem algum projeto que você queira falar, assim, que você tá quase lançando alguma Tem coisa? uns projetos aí, só que minha numeróloga, eu sou louca da numerologia, faço numerologia pra tudo. Ela não deixou eu falar nada até o dia 18 de junho. Então, 18 de então junho pronto, eu posso a gente vai falar. ficar olhando você no É. dia 18 de junho. Ou julho. Ela liberou 18 de junho, de julho, e uma data em agosto que eu não lembro. Nossa, o nome deles você também fez com numerologia. Nossa, eu nem cheguei perto, porque eu falei, é tão difícil gostar de nome. Quando eu gostei, eu falei, não quero nem saber. Eu mandei uns 10 nomes pro numerólogo e aí ele Eu falou amei quais os eram nomes. bons. São Ah, lindos. obrigada. Eu amei demais. Eu amei também. Agora a gente vai encerrar aqui no YouTube, mas a gente vai fazer uma DR, não sei se você já viu. Não. Que vai pro Instagram, que na verdade é direto e reto, não é Ah, uma tá. DR de verdade. Não vou ficar tirando satisfação com você aqui. São perguntas rápidas, vai pro nosso Instagram, no fab.talks. Se você não segue ainda, segue lá. E também a gente tem TikTok agora, acabamos de abrir, fab.talks também. E é isso, a gente vai encerrar no YouTube, mas vai continuar e a DR vai na íntegra nas plataformas de áudio. Boa. Então é isso, eu amei demais. Amei Obrigada. também. Obrigada.